da docência é fazer o brilho nos olhos. Quando o estudante brilha, entendi, sai da frente. Nesse momento, o professor tem que sair da frente, deixa, ele tem que voar. Então, eu nasci em Rio Grande, né, cidade marítima, de características portuguesas também, mas inglesas, né? É uma cidade que lembra muito Liverpool, Manchester também, é uma cidade ferroviária. Meu avô era operário, por exemplo, naquelas casas inglesas, né, de madeira, e depois o meu pai também tinha aquelas casas em série, né, que chama Rengans, de tecelagem, né, enfim, na época. Então meu pai, né, foi um operário ferroviário. Então você tem meu avô, que também trabalhou nas fábricas, né, tem de origem uma parte espanhola, indígena, muito. E depois meu pai, que foi operário, né, na ferrovia, onde desaguava a produção, e até hoje, a produção do trigo, da soja, que vem do interior para o Porto de Rio Grande, que foram os primeiros portos de Rio Grande, o Santos, né, também em São Paulo. Então eu acho que tem essa crítica de ser ferroviária e marítima, portuária. Né? Você sabe, para quem não sabe, até eu brinco muito, né? A Rio Grande tem uma conformação com o istmo, que vem a maior praia, dizendo para vocês, tá? A maior praia que tem do mundo, 200 quilômetros, vem lá do Uruguai, Chuí, e vem descendo 200 quilômetros, e vem aqui e afunila no mar aqui, né? Com mais ou menos uns 4, 5 quilômetros de largura, e ela é longa e termina. Depois vem a parte do Brasil, do sul, que vem descendo, né? E chega até a ponta aqui, né? E aqui forma uma espécie de embocadura, que vem do Istmo, e você vem por terra de Porto Alegre, e chega em Rio Grande, ou você pode ir pelo mar e atravessar a balsa, porque aqui tem estão duas terras que se encontram onde os navios entram. E aqui você tem o quê? A embocadura da Lagoa dos Patos. Então você entra pelos navios, os navios se abarcam, ficam todos aqui, e os navios vão passando por Pelotas, na costa, na Grande Lagoa, e chega no fundo de Porto Alegre, onde tem um estuário, que aliás foi motivo de todo o alagamento que teve em Porto Alegre, porque são vários rios que dentro das montanhas, em direção ao estuário, que chama a parte do Guaíba, e depois os navios vêm e descem em Rio Grande, onde daqui tem os portos para sair para o sul ou para a Europa, enfim. Então esta parte aqui, era uma área muito úmida, quase zero nível do mar. Por isso que os franceses, na ocupação francesa, que foi muito breve, eles construíram os moles. E os moles que tem este istmo que vem, como eu falei, do Praia do Cassino, e esse aqui tem que construir os moles para o mar não avançar. Então você tem Lagoa dos Patos e o mar aqui aberto para o sul. Né? Então esse ambiente frio, úmido, que os geógrafos recomendam, eu não recomendaria ocupar essa região, que é muito fria, úmida. Ali foi que eu nasci. Nasci com meus velhos, a minha mãe é operária, minha operária assim, ela é operária de charutos, né, de tecelagem. As minhas tias todas foram muito das tecelagens, e meu pai é ferroviário. Então, e os portuários, você tem aí a vertente operária em vários níveis, portuário, ferroviário e os artesãos, né, das tecelagens, enfim. Né? Então foi em cima dessa mão de obra que eu nasci. Apesar que meu pai era um artesão, ele era um soldador, né? Ele sempre mergulhei no meu velho, que eu acho que é uma das vertentes da minha formação, que é o saber fazer. Né? Que hoje eu tento homenagear o saber fazer dos indígenas, dos povos negros, né? Que é o saber fazer e tem o saber intelectual e o saber fazer. Aí a divisão do trabalho em Marx. Né? Então meu pai o que era? Um artesão, artífice, que é soldador, e ele se orgulhava disso, que ele montava e desmontava máquinas. Na época ele passou aquela parte da Maria Fumaça, que vem da máquina a vapor, que é uma revolução industrial do século XVIII, XVII, XVIII na Inglaterra, espalhou para a Europa, que foi essa ferrovia que veio para Rio Grande, inglesa, e depois vem a mudança para a parte diesel, que é a parte do petróleo, que são as máquinas de alta velocidade, aquelas Maria Fumaça que a gente chama de máquina a vapor, que vai até 60 km, e as diesel, que é aquelas vermelhas, né, laranja, que ela vem importada, depois vou descobrir depois, foi importada da Hungria, que é os países do leste, por isso que interromperam a produção no golpe militar. Então, meu pai, ele foi artesão, ele montou essas máquinas Maria Fumaça e pôs a diesel, que de alta velocidade, chega a 100 km de velocidade. Né? Bom, então, em cima disso aí, eu morei nesse parque industrial. Né?
Mas o incrível isso, meu pai tinha um artesão, se orgulhava inclusive da aula para os recém-engenheiros industriais, porque Rio Grande tem a Ipiranga, o posto de Ipiranga. Ali ele dava aula, ele se orgulhava disso, ele brincava com os estudantes que não sabiam, olha que não sabe o que é isso aqui, como é que é a forja aqui, ó. E os estudantes ficavam tudo meio intimidados, né? Fazendo estágio lá no pátio ferroviário. Ele, apesar disso, ele tinha um salário muito baixo. Nós morei quase uma espécie de semifavela, ali perto do pátio da Fortaleza, a gente chama, tinha a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, aí você tem me foi aí que eu estudei os salesianos, né? E atrás, ali tinha um terreno baldio, ele morou num terreno baldio, não numa casa operária, não aquela casa inglesa, como foi o seu avô, né? O seu pai, né? Chama o Lino Pérez, que eu tenho o nome do meu avô, mas ele foi morar numa favela quase, e não naquelas casas operárias do seu pai, né? Bem, e aí ele morou aí, e eu tive 3 irmãos, né? Minha mãe já ela teve meu filho, já tinha 30 e poucos anos que ela me teve, né? E ela sempre brincava, vocês me deram muito trabalho para poder conceber na época, ela dizia, porque se rolava muito, né, na hora de puxar, na parteira, tinha o cordão umbilical. Então a gente saiu, né, a gente nascia como mais velho, em 51. Depois meu irmão, um ano e meio depois, o Luiz César, o Cezinha. Depois a minha irmã, entre nós dois, teve um outro irmão, que eu não lembro, nem lembro o nome. Quer dizer, isso é uma coisa importante até, viu? Não me lembro o nome. Entre meu irmão e a Soninha, que a gente chama, tem um meu irmão no meio, aí eu vou contar essa história daqui a pouco. Depois a Sônia, depois vai morrer da pneumonia, há um ano e pouco e meio. Então foram 4, eu tinha 3 irmãos, né? Então, na realidade, eu vivi, né, de pé descalço, correndo com meu pai também. Meu pai era ele tinha até os 7 anos, ele andava de cabelo comprido, porque ele andava correndo no meio da mata. Por que andava de cabelo comprido? Porque ele nasceu, parece uma estrutura muito, parece cadavérica quase tinha um problema de doença na época, ele nunca explicou direito isso, e a minha avó fez uma promessa de que curasse aquele filho, né? Que ela era o caçula, é o filho mais novo naquela época, o tio Leôncio é o mais velho, né? E ele teve 3 ou 4 irmãos. Aí, meus tios, então ele fez uma promessa, que cure meu filho, e ele deixou não cortar o cabelo para prometer. Então ele andava no meio da mata, inclusive a minha avó comentava para ele, dizia que estava muito com gente na época da elite, enfim. Veio um menino lá na época, veio lá, o menino lá todo branquinho, todo suspensório na época, você lá, vou deixar aqui, era um filho de pessoal de elite, que se dava muito com a minha avó. E eu volto nas férias depois de 2 meses. Quando ele voltou das férias, o menino era irreconhecível. Ele andava com meu pai cabelo comprido, e correndo, né, entendeu? Com os meninos no meio do mato e todo, tinha um córrego ali na frente. Aí, que filho, o que aconteceu? O menino se mergulhou na terra, no meio da periferia dos trabalhadores pobres naquela época. Então, e ele foi, aí até quando chegou aos 7 anos, ele cortou o cabelo e ele se curou da doença. Por isso que meu pai, ele conheceu minha mãe como um grande beata, né? Aquilo se criou junto. Por que conheceu? Como é que ele conheceu a minha mãe? Porque ele estava no cemitério, no enterro do seu pai e do meu avô, e ele conheceu a minha mãe porque estava no enterro também, não sei se da minha tia, e minha mãe e meu pai se conheceram no cemitério. E a minha mãe foi muito, muito católica na época, enfim. Então eu me criei nesse ambiente religioso. Nossa Senhora Auxiliadora, Colégio Salesianos, né? Não fui no Colégio Lemos, que é um colégio muito importante. Na época, meus filhos tiveram o Colégio Lemos, que é um colégio na época, referência, escola pública, mas fui na vertente, vamos dizer, católica, que é os Salesianos, né? O Colégio Dom João Bosco. Então, meu pai sempre achou que a educação tinha que ser a partir dos padres, né? Que ele achava, eu tinha essa visão, né? Que tinha uma educação sólida, na matemática, na química, enfim, e me preferiu pagar do que colocar uma escola pública, mas enfim, na época era isso. Então, aí eu me criei nesse ambiente com meu irmão. Andava nas ruas, a vez de pé descalço em Rio Grande. Cheguei a morar em vários lugares, uma perto das dunas. E aí aí foi o que aconteceu. Meu irmão tinha 1 ano e meio a menos que eu. E aí aconteceu um problema, o primeiro fatal, a morte da minha vida, que foi a morte do meu irmão, do segundo, depois do Cezinha, que ele teria 3 anos a menos que eu, 4.
A gente tinha 1 ano e meio, 3 anos. Então ele nasceu porque deu um problema com a parteira. A parteira foi puxar na hora e puxou mal, porque nós tínhamos um problema de cordão umbilical, como eu tive também, meu irmão. E puxou muito rápido e estrangulou. Isso que é a versão que meu pai me colocou. Ele estrangulou, cara. Aquilo ali ele perdeu, se asfixiou e faleceu. Meu pai, furioso, pegou aquele feto, aquele bebê, né, feto, e chegou e queria bater na parteira, pegar, agarraram ele. Isso que é a cena que ele me contou. E ele sai, isso quer dizer, por que eu conto esse momento? Porque isso me marcou a minha vida. E quando o pai, a versão que meu pai conta desse momento, que ele fala do Jó. Jó, ele perdeu vários filhos. E, no entanto, Deus o testou para ver se realmente tinha fé. E ele nunca perdeu a sua fé, apesar de perder seus filhos. Meu pai sempre contava isso. Então ele pegou o feto e chegou perto do altar, da capela, não me lembro onde foi isso, não sei se foi no Salesiano, com aquele feto, com aquele ser morto, e diz: faça a tua vontade, não a minha. Entrego para você, Senhor. Então aí está um gesto, como diz de Cristo, né, que diz que na cruz dizia: os homens não sabem o que fazem. Isso é uma coisa que me marcou. Meu pai foi um grande narrador, meu grande guru, ele me ensinou muito isso. Então aquele ser se foi. Me lembro que uma vez minha mãe tinha um vidro, eu não sei se estava escondendo dele no vidro, eu não entendi, aquilo ali me impactou também. Ela escondia meu irmão, faleci, porque morreu. Depois a Soninha, 2, 3 anos depois, minha irmã, minha menor, ela morreu de pneumonia. Então aí isso também foi impacto também da morte do meu pai e tudo, porque ela, né, tinha a caçula, enfim. E depois, eu me lembro que o meu irmão, nós dois, levamos o caixão, nunca sei ficar a imagem, ficou marcada, nós íamos com o caixão branquinho, entrando no cemitério, levando a nossa irmã, e meu irmão dizia: eu queria ir com ela também. Aí enterramos, depois me contou minha prima, Maria Helena, depois, muitos anos depois, agora recentemente, que nós íamos no cemitério lá ver a nossa irmã. Nesse tempo todo, né, porque a gente já experimentou a morte naquele momento, já com 7 anos. A gente fugia de casa para ir lá no cemitério, coisa que eu não lembrava mais. Aí até que meu irmão, só tinha 10 anos, tinha 9, 10 anos, foi em 60, 61, nós morávamos numa periferia lá na parte das dunas, que o Rio Grande tem dunas, né, tem o mar, como eu falei, o istmo, e as dunas, as areias, tudo aquilo ali, né, perto do mar, da Restinga. Nós morávamos na hidráulica, chama hidráulica, que estava perto de uma grande caixa d'água que abastecia a cidade. E aí nós brincávamos. Meus pais, como sempre, estavam fora. E uma coisa importante: desde antes, a mãe não tinha cuidadora, nem a creche. A creche foi depois. Mas nós ficávamos ali, eu cuidando dos meus irmãos, e a gente deixava uma panela de feijão ali, cuidando do feijão no fogareiro. Não sei como é que a mãe fazia isso, mas enfim. Aí nós ficávamos sozinhos em casa brincando com a minha prima, que tinha bem mais 10 anos mais velha que nós, mas também parece uma criança, tinha 17 anos, e ela brincando conosco, e a minha tia do lado, as duas casas do lado, com areia. Meu irmão é muito bravo, viu? Ele saiu com um pau atrás de nós brincando de esconder, ele saiu com um pau correndo atrás de nós correndo, ele estava na casa, ele estava na outra, fazendo a volta. Daqui a pouco ele deu um grito: ai! Nós saímos correndo, e ele tinha um prego no pé. Esse prego vai ser um problema na vida do meu pai. Aí nós colocamos cebola, né? Cebola na hora, aquele mito, botar cebola. Meus pais não estavam em casa, só a Maria Helena, minha prima, e nós ali. Aí com o Zedinho, que é meu primo querido, que se foi também. E aí quando chegou a noite, meu pai chegou: o que aconteceu aí? Não, foi um prego no pé aqui. Mas quando saiu muito sangue, meu pai achou que podia passar isso. Mas como ele começou a ter sintomas depois, eu levava muito ele para a escola e voltar com ele quando está chovendo. Às vezes eu carregava ele no colo. Tinha uma cena que nós caminhávamos 2 quilômetros para chegar da escola. É outro problema, nós sempre caminhamos para a escola longe, nas periferias, naquela época de periferia. Então, quando a irmã dele dizia, mais velha: leve esse guri para o hospital, ele está com um problema aí. Meu pai: não, isso aí passa. Segundo meu pai contando, isso é tudo para meu velho, que ficou 10 anos em remorso. Aí quando veio, aí pegou. Você levou, não sei, acho que 2 semanas, foi para o hospital, tomou muitas injeções na barriga, diz ele, né? Tu conversou com meu pai. E aí ele se foi do tétano. E isso meu pai ficou em torno de 10 anos. Eu tenho essa versão de que ele bebia, chegou a beber muito por causa disso. E eu tenho uma cena que ele estava olhando para ele, e não sei porque eu falo em relação ao meu irmão, ele fica com raiva em relação a mim, quase que ele pega o relógio, arranca o relógio, joga no chão. Aquilo ali me marcou. Até hoje, que eu trato isso, né? Então, ele ficou muito arrependido, ele está muito em relação com o meu irmão, muito forte com o meu irmão.
Quando saía, ele saía na frente com o meu irmão, eu ia com a minha mãe atrás. Né? Tinha essa figura aí que eu trato até hoje. Então, com isso, a partir dali, se foi meu irmão aquele, né, nascido, que foi por estrangulamento, com a parteira, minha soninha que foi meu irmão. Então eu fiquei sozinho. A partir de 10, 11 anos aí, fiquei solitário. Então aí eu só via meu pai chorando, né? Na minha frente nunca vi meu pai chorando. Ele chorava muito raramente, que a ideia do homem não chora. Mas aí eu fiquei dali em diante sozinho. E aí no Rio Grande, passaram-se os anos, a gente foi vários pontos da cidade, fiquei mais na parte central do centro, até o momento que eu fui para o científico, né, que chama, na época era o curso de São Francisco, que tinha os salesianos, que fiz todo o primário, e fui então para o curso médio, que chama científico, um curso mais de elite ali, que é os irmãos maristas. E lá no terceiro ano já não tinha mais usar uniforme, nosso uniforme é todo cinza, né? Todo andar com cinza. Salesiano é de branco, lá é cinza, né? Assim, e os lemos, que a escola pública era todos marinho, nós vamos de terno, imagina. Mas no terceiro ano a gente não era mais terno. Aí o que aconteceu? Eu percebi a questão de classe. Os filhos da burguesia. Nunca me esqueço um lá que veio, né, de roupa toda de pele, com cachimbo, olha só, um cachimbo, o cara que tinha 17 anos. E eu com aquela roupa, né, pobre, com meu Rubens, meu grande, hoje já é engenheiro, já nunca mais vi meu amigo Rubens, branco. E nós fazíamos no jogo de futebol, a gente se batia, de futebol salão. E ali a gente brigava no ginásio. Ali vinha a luta de classe. Uma vez ele passei, dei um drible nele, no futebol salão, ele passou o pé, eu caí, cortei aqui, ó. Eu tenho uma marca até hoje. Por quê? Porque ali tinha a briga da classe de classe ali. Então aí, a partir dali, eu terminei meu curso científico e aí começa uma grande interrogação. Como é que eu vou para Porto Alegre? Porque a minha geração toda, da minha turma toda científica, foram tudo para ser engenheiros mecânicos, engenheiros industriais. Eu até gostava de matemática. É uma coisa rara, na arquitetura os arquitetos não gostam de matemática. Eu sempre adorei, eu ganhei até no terceiro ano, dava aula de segundo, terceiro ano de científico, eu ganhei dinheiro assim com aula particular, de cálculo, de derivadas. Eu ganhava meu dinheirinho com isso. Né? E, ao mesmo tempo, depois no terceiro ano, não sei o que aconteceu. Nesse segundo para o terceiro ano científico, eu resolvo mudar. Não vou só para a engenharia, eu vou para a arquitetura. Aí que veio a minha paixão pela arquitetura, que eu até hoje não entendo como é que foi esse giro, que eu resolvi por minha conta fazer um cursinho de arte grega. Aí começa meu fascínio pela arte grega, arte romana, toda essa questão. E aí eu fui para Porto Alegre. Olha só, isso, como é que eu fiz? Já tinha parentes em Porto Alegre, minha família, e vou para Porto Alegre. E aí meus pais, mas por que tu vai para Porto Alegre? Não, eu quero fazer arquitetura. Eu não sei como é que foi o giro. Eu sei que, imagina, era 400 quilômetros de Rio Grande até Porto Alegre. E aí eu fui a Porto Alegre, sabe? Eu saí, e meu pai até sempre, nunca ele falou para mim, falou, filho, eu não resisti. Aí esse é meu velho, né? Meu velho. Ele é muito admirado por minhas primas, porque ele, na época, um cara muito avançado, já achava que tinha que ter liberdade, as pessoas têm que ter liberdade de opção, as mulheres têm que ter seus direitos. Então ele já dizia, filho, vai, se você quer ir, vá. E ele disse que, anos depois disso, eu queria puxar o ônibus de volta para que não fosse. E aí fui, minha mãe chorou, enfim. Aí foram minhas tias em Porto Alegre. Aí começou a minha saga em Porto Alegre. Porto Alegre é uma metrópole, já era uma grande cidade naquela época, nós tínhamos uns 600 mil por aí. E aí, lá estavam meus primos, né? Lá tinha meus primos de alta classe média e pobres, né? Que vieram para. Uma parte era militar, né? E, enfim. Então eu fui a Porto Alegre, eu ia nas férias lá. Quando eu nas férias, nunca visitei minha tia Cecília, beleza, ela de classe média alta, vamos dizer, né? O meu tio José era fiscal do INSS, então ele viajava, então da família se destacava na época, enfim, eu me lembro que eu ia tomar uma batida, tinha vitamina, aquele copo assim, que é isso, aquela coisa mágica, cara. E eu, pobre, imagina, nem sabia que era isso. Aquilo para mim era um fascínio, né? Eu fui uma vez de férias, o máximo. E aquilo para mim é um fascínio quando eu fui nas férias. Aí dessa vez eu fui, fiquei na casa da tia Sila, que é a mais velha da minha mãe. Minha mãe teve várias irmãs, né? E a tia Sila mais velha. Tia Janira mais nova. Aí eu fiquei lá um tempo, né, para tentar o vestibular. Eu cheguei lá quase que direto para o vestibular. Foi em 70. Eu sempre faço com vocês, 71.
Eu acho que foi em 71 que eu fiz o primeiro vestibular, que era aí que está. O primeiro vestibular, que foi o último depois, era que tinha, no vestibular tinha desenho. Então, tu desenhavas, né, enfim. Então, para fazer o que eu defendo, que tinha que ser até hoje projeto de desenho. Nunca mais voltaram àquela proposta de ter habilidade por projeto, para desenho. E eu, como é que eu fiz isso? Em casa, me esqueci de dizer, quando eu estava em Rio Grande, né, e antes de 70, eu colocava a panela da minha mãe, as panelas de alumínio, assim, e eu começava a desenhar em carvão. Eu sabia que tinha esse desenho. Eu fiz minha conta, não fiz cursinho em Porto Alegre. Eu fiz da minha conta, né? Tanto fazer o curso de artes, tudo minha conta, como também eu desenhava carvão, né? Que depois eu vou fazer, agora me lembrei, ainda em Rio Grande, em 70, eu tinha uma estanca de Mendes. Aí tem um contato meu com o Rock, né? Nosso maior guitarrista do mundo, né? De Mendes, na época do Woodstock, em 68. Então aquilo ali para mim, eu escutava pelo rádio, né? Ou a televisão da minha tia. Nós víamos novela naquela época, A Redenção. Nós víamos, sempre, não vou entrar aqui, não para nunca, mas tem à noite de haver novela. As novelas, o festival da Record, que o Chico Buarque, tinha para o trilho, né, à noite, a mãe, aí que está, a mãe, meu pai e eu já, não mais meus irmãos, nós íamos para o trilho do trem. Esqueci de dizer isso. Eu ia para a escola por cima do trilho do trem, dá 2, 3 quilômetros até uma das partes, depois que eu estou sozinho. Antes eu morava lá perto da igreja, como eu falei com meus irmãos. Depois a gente vai para outra periferia, onde meu irmão morreu, e depois a gente vai para a Vila São Paulo, que está entre São Paulo, que é meu time de Rio Grande, Caturrita, né, vermelho e verde. E, para quem não sabe, quando você chega em Rio Grande, você tem um trilho do trem e tem a pista de ônibus. Então, o São Paulo ficava entre a pista de ônibus e de trem. E a Rio Grande, que é o maior time, é o primeiro time do Brasil, o primeiro clube do Brasil foi o Rio Grande, que está do lado do trilho de trem. E do lado tem o Rio Grandense. O Rio Grande é o time de elite, o Rio Grandense é o time de pobre. Né? Basta ver que do lado tinha até um depósito de estrumes, naquela época tinha as carroças, que não tinha banheiro, as vinham cheio de produto fecal e botavam do lado aquele negócio do lado ali do trilho. Então tinha Rio Grande, Rio Grandense, o ferrovia no fundo, que ia em direção ao porto. Então você tinha aqui a zona, vamos dizer, norte. Você tinha essa parte aqui, que é um negócio fedia muito, tinha o Rio Grandense, que é o time popular, Rio Grande do lado, né? Depois vinha o Ferrovia, que é as fortalezas do meu pai, lá do lado de lá tem a Orvia, que é por dentro, vai para o centro da capital, tem a igreja Nossa Senhora Auxiliadora que eu falei. E São Paulo, lá direito. São Paulo ficava entre o trilho da ferrovia e a pista que chega de ônibus, que chega um pórtico, e aqui está o mar, à direita ao sul, que eu já falei, né? Que é o Cabo dos Franceses. Aí, quando eu fiquei solitário, eu morei aí. E aí que eu vivi, eu ia, na época, ver os treinos do meu time de São Paulo, e ali eu vi, nessa de correndo, no domingo, eu via treino, né? Quando eu via, o time, o jogo ia começar, eu saí correndo, minha mãe, filho, vai, come aqui um pouquinho. Aí, nós tinha fogareiro. Eu peguei o fósforo e ela veio com vidro de álcool para colocar, e ela foi com o fósforo ao contrário, não me lembro, e pegou na boca do álcool, e ela fez assim, e a bola de fogo entrou e pegou aqui na meia e começou a me incendiar. Eu saí correndo, eu desesperado para fora, meu primo ia jogar água, ainda bem não jogou, e a minha tia, aquela minha tia que falou pro meu pai que leva o teu filho lá para o tétano, para o hospital. Ela veio, estava em casa naquele dia no domingo, ela veio e se abraçou em mim. E aí eu perdi a pele, até hoje tem a marca, né? A marca, eu fiquei 3, 4 meses com a curativo. Mas por que eu estou dizendo isso? O São Paulo, que é o que eu ia ver a última vez, foi o Palmeiras lá. Tinha o Palmeiras, tinha Dudu Ademir da Guia, é a grande, que vai à base da seleção de 66, que é o nosso grande bailarino, né? Depois veio o Sócrates. Mas o Dudu Ademir da Guia, por isso que eu vou ser palmeirense, depois eu me larguei, porque desses dois times que ganharam do meu time lá, 3-1, pô, imagina o time Palmeiras, em 65, 64. Bom, só o primeiro episódio, mas voltando para Porto Alegre. Nesse período que eu fui para Porto Alegre, o que era? No vestibular eu observei que todo mundo estava com uns técnicas aí, que eu não estava entendendo o que era. Aí eu descobri que era cursinho. E aí eu não aprovei no vestibular. Quer dizer, ali eu fiz o desenho bem, mas só que o enquadramento não ficou legal. Depois descobri que não está nas normas dos cursinhos, o pessoal tudo ali, classe média, cursinho, eu vim de grande, fazendo treino de autodidata. Aí nesse ano, o que é que eu faço? Pô, fiquei sem arquitetura, sem entrar na arquitetura. Então eu vou me virar, buscar emprego.
E aí nessa eu descubro, tem de venda, comecei a me dedicar a vendas. Vendendo vendas que era J.G. de Araújo Jorge, que é um poeta na época, né, muito conhecido, um poeta, vamos dizer, mais popular. E depois o curso de inglês, que é da enciclopédia para preparação vestibular, na parte de curso de biologia, e inglês e biologia. E depois vai ter outro que chama Força Oculta, mais empresarial. Mas esses livros eu comecei a me dedicar à venda. A gente vendia até 10 coleções por dia. A gente ia com chamar chaveco e no comércio. Então eu descobri uma parte minha que era tímido, né? E que aí comecei a me soltar, que ia começar a enfrentar. Então as meninas vinham, ai, JG, eu li as poemas do JG de Araújo Jorge, ai, que bonito, então tá aqui, ó. Pode comprar aqui à vista. Não, não posso, então tá aí 10 vezes ou 6 vezes. Aí eu ia vendendo, então eu ganhei dinheiro. Mas isso tu já estava no curso? Não, antes do curso. Antes do curso. Aí eu ganhei dinheiro, que chegou a um ponto de não esqueci o nome dele, meu chefe, foi ao Rio Grande de carro comigo para dizer pro meu pai lá para comprar um carro, enfim, né? Na época ele estava todo entusiasmado comigo, meu gerente, porque eu vendia muito coleção. Só que depois, a turma do cobrança para cobrar, isso era complicado. Então eu ganhei dinheiro nesse ponto. Aí nesse momento descubro uma vertente minha, que era de quem sabe fazer administração de empresa para ganhar dinheiro, né? Ser administrador de empresa, gerente e tal. Aí eu começo a me dedicar a essa vida de vendas. E aí daí depois eu saio da venda, e antes disso tem um detalhe. Eu nessas processos de venda, que era todo dia eu vinha com coleções na mão e tal, eu morava na República, ali na Venâncio Soares, perto do Pronto Socorro, e em frente, comecei vendendo meu chaveco em frente. Aí eu vou nas chamadas televisões SEMP, na época, né? Tem a Telefunca depois, SEMP. E entrei, e aí tinha uma moça ali e tal, e eu fui chegando e falei, cara, você aí, o que tem? Você está estudando? Sim, uma disse, eu estou estudando vestibular, agora, vou fazer o quê? Medicina. Ah, eu tenho aqui o curso de biologia para você, vai estudar, olha aqui, ó, é um livro bonito, veja, tinha até um CD, né, como tinha o curso de inglês, olha aqui para você. Aí comecei a conversar, não está se convencendo. Aí você sabe o quê? Para, não vou comprar livro teu, não. Aí eu comecei a conversar com ela, outras vezes, me quebrou, né. Aí depois eu descobri, o que foi? Vai ser a Leila, que eu conheci, que vai ser a mãe dos meus filhos, né, minhas filhas. E aí, a partir daí, eu peguei uma amizade com ela, peguei o endereço dela, aí ela morava no centro de Porto Alegre. E aí me chamou a atenção uma mulher naquela época, nós lutávamos muito para a emancipação, né? O feminismo na época, enfim, embora minhas namoradas eram virgens, mas assim, com ela, me chamou a atenção, pô, como é que ela mora no centro sozinha? Qual que é isso? Né? Porque eu tô com aquela visão machista antiga, né? Das mulheres virgens, né, e tal, né, só depois de casar. E com ela não, ela era muito liberada, ela tinha essa crítica também ao patriarcalismo, à liberação da mulher, então isso aí me cativou, que vai chamar a Leila. Aí eu até comecei a visitar o apartamento dela, enfim, né, e aí peguei uma grande amizade. Aí eu ia muito lá e, né, nós conversávamos e tudo sobre isso. Então, foi aí que conheci a Leila depois, que vai virar depois a Arza, minha filha. Mas aí o que aconteceu? Nesse processo de venda, eu mudei, eu comecei a me chamar a atenção. Uma vez eu tentei vender um livro num edifício lá bem no centro de Porto Alegre, e eu fiz um curso em São Paulo chamado Força Oculta, e aí eu tinha técnica de venda. Aí eu tentei entrar, eu disse, sou do Centro de Integração de Talentos. Que você é? CIT, Centro de Integração de Talentos. Aí eu fui quebrando aquela barreira, tinha 3 secretários para chegar no chefe. Pô, que empresa estranha é essa? Até consegui chegar no chefe, fiz um curso em São Paulo. Você é o indicado. Eu disse para ele, joguei a caneta, ele assim, a 10 metros, de longe, com um cara do lado. Aí ele pegou a caneta, aí comecei a dar, você, procurei, sabe onde você está? Eu disse, não, você está na Enciclopédia Britânica, da Barça. Eu queria vender pro cara da Barça. Aí ele ficou tão fascinado comigo que ele, olha, na época de fazer 3 meses de curso para ser vendedor, que ele chegou, não precisa fazer curso, guri. Aí do lado dele estava o Gilberto, que eu vi, não, esse guri vai comigo. E eu estava de terno, todo, né? Aí me levou, aí o Gilberto que me colocou outros ternos, enfim, e comecei a vender para empresários na periferia industrial de Porto Alegre. E aí comecei a vender, mas só que não era aquela chaveco que vendia uma coleção por dia, 2, 3, 4, 5. Agora é uma por mês, é uma barça de empresários. Aí comecei, por que eu abandonei a arquitetura? No vestibular seguinte, em 72, eu faço vestibular unificado. Em vez de passar para a arquitetura, que é meu sonho inicial, que levou a Porto Alegre, eu coloco a arquitetura em 3º lugar. Primeiro, a administração de empresa, porque eu estava na ideia já empresarial. Você é gerente?
né? Segundo, direito, porque achar que direito tem matérias que eram de administração de empresa que que eu podia fazer eles caso eu não ficasse direito. E terceiro, arquitetura, né? Só que naquele ano, cara, 72, aí eu fiz o vestibular em 72 e passei no unificado, e aí eu no segundo semestre estudei direito, fui para o direito, passei em segundo lugar. E aí eu estudei direito lá durante um semestre, mais dormia que outra coisa, na aula, né, cara? Aí na URGS, você diria que é uma grande escola do direito no Brasil. E aí, na noite, eu comecei a me dar conta, pá, isso aqui não é comigo, cara, eu estou me cansando. A Leila, que é uma amiga minha, a Leila, ela foi para apresentar medicina, ela tentou medicina 2 vezes em Porto Alegre, ela me passou o livro do Mauá, eu tinha um curso também, fiz cursinho, aí comecei a estudar de novo, estudei aquilo ali, aí disse para meus velhos, sabe o quê? Vou parar de trabalhar aqui. Aí meus velhos foram para Porto Alegre. Eles foram, né? Os dois foram para Porto Alegre, eu morei com ele nesse período e disse, pai, eu quis mandar dinheiro para meu velho. Você mandava, né, meu dinheirinho mandava para eles lá. Eles estavam quase se aposentando naquela época, eles tinham 50 anos. Aí eles iam para Porto Alegre, se aposentaram, veio para Porto Alegre, meu pai estava de guarda na imprensa oficial, e ali então eu comecei a estudar de novo aquilo que eu estudei. E aí, aí eu resolvi fazer arquitetura, voltar para a arquitetura. Foi em 73. Então, e nesse momento de 73 aí comecei na arquitetura, aí começou a minha saga na arquitetura. E aí nesse momento eu já estou com a Leila, já praticamente ia lá nos apartamentos dela, enfim, nós tínhamos uma relação muito assim aberta, enfim. E aí com isso foi que veio a minha filha, Arles, né? Que aí eu estou ali com ela em 73, final de 73. 74 eu continuo a curso de arquitetura, comecei a trabalhar 3 anos no escritório de um arquiteto alemão, André Poisler, que fabricava aquelas fábricas toda em detalhamento. Eu tenho uma escola do Rio Grande do Sul de arquitetos muito detalhista, que é úmido, frio lá, então a gente é muito detalhista, tinha uma precisão de a pena, desenhar uma pena na época, né? Em cima do papel vegetal, não no computador. Em 74 que eu fui para Rondon, para a Amazônia, que melhorou minha vida também, que eu fui para a Amazônia naquela época. E aí, bom, a partir de lá, em 74, nasceu minha filha em abril, que é a Arles, né, que agora nesse ano fez 51, aí eu comecei a ir e voltar para Porto Alegre cada 15 dias, vim e voltava para cá em Florianópolis, né, com a Leila morando aqui, porque ela saiu, não conseguiu vestibular de lá, veio para cá, tentou vestibular aqui, não passou a primeira vez, a segunda vez deu problema de corrupção no vestibular, ela classificou, foi desclassificada, aí começa uma vida da Leila, que é como trabalhar em mídia, em marketing. E aí a vida dela vai nessa direção de mídia. Mas aí eu ia e voltava todo o tempo. Então minha vida em Porto Alegre ficou muito dividida entre estar lá e estar aqui. Aí como eu vim e voltava toda hora para cá, eu resolvi fazer meu TCC, trabalho aqui no Centro de Convenções, no Campeche. Aí eu resolvi naquele último ano, 77, né? Eu resolvi fazer o Centro de Convenções aqui e conheci, que é uma cidade maravilhosa na época, né? E tem uma coisa importante, Rio Grande é muito úmido. Lá tem o Hospital de Tuberculose. Quando nós íamos a Porto Alegre nas férias, aquilo ali é um outro clima, muito mais leve, né? Quando eu vim para cá, eu fiquei fascinado, é um clima muito mais suave, né? Não é aquela clima de Rio Grande, pesado, frio, úmido. E aí isso me fascinou também o clima daqui, a ilha que todos sabem, né? Na ilha de descoberta aqui. Então eu ia e voltava e gostava muito daqui. A minha filha, quando começou o aterro aqui, o aterro de Florianópolis, aqui no centro, nos escombros, eu levava minha filha, né, a Arles, né, pequenininha, eu levava ela no meio de escombros, ali que eu estava começando a criar o aterro, né, o projeto Burle Marx. Então, isso aí foi me fascinando vir para cá. E aí, como a Leila estava aqui, eu mandava dinheiro, inclusive eu mandava muito dinheiro para ela, ajudava, né, de lá no meu escritório de arquitetura, eu mandava para cá dinheiro para ela. Então, observe, em Porto Alegre, eu não tinha uma vida política intensa, porque eu fiquei pai precoce, com 22, 21, 22, 23 anos, então eu via mais aqui do que lá, né? Tem uma explicação por que eu não vivo intensamente na época da vida política, muito efervescente, na época do período militar, do Médici, que é o maior ditador que nós tivemos, muita gente desapareceu, meus professores eram exilados na época, o professor Demétrio Ribeiro, que fez o plano de diretor aqui em Florianópolis, ele esteve exilado fora do país. Os que ficaram muito calados. Então tinha muitos agentes dentro da Faculdade de Arquitetura, e eu vivia essa fase repressiva de não poder falar. Então tudo é uma resistência estudantil no DAFA, que é o diretório da Faculdade de Arquitetura, onde que eu estudei lá. Aí com o 77, que é o último ano, né, eu já ficava mais aqui, vinha muito para cá, porque eu estava aqui já desenvolvendo meu TCC,
de centro de convenções no Campeche, enfim, na época, né, que depois eu vou questiono até hoje essa localização. E aí eu comecei a ficar mais aqui e lá. E aí eu resolvi em 78, quando eu me formo, aliás, eu fui para aliás, só um destaque, eu sou o único negro, na época, na minha geração de arquitetos, tá? Que era tudo a classe média, média alta. Então eu fui para a Ninfo também, né? Me orgulho disso, para a Ninfo. E aí na época eu me lembro que na formatura estava o seu Arnildo, né? Meu pai, a minha mãe, nós tínhamos uma foto, e a minha filha estava, ela é alta, né? Ela estava com 77, está com 3 anos, pô, quase para 4 anos, eu no colo com ela, na formatura, né? Inclusive me casei depois, foi toda uma cerimônia com o seu Arnildo, meu pai, enfim, na época com a Leila, casei, né? E viemos para cá. E aí, em 78, vim para cá e já fui para o escritório de arquitetura, buscar emprego. E trabalhei no escritório de arquitetura aqui, né? Na época da Copa do Mundo, eu estava desenhando, chama Clovis Saltz, é o escritório daqui. Eu estava desenhando ali na Copa do Mundo de 78, na Argentina. Então eu estava ali, pá, e eu desenhando. E aí naquele mesmo ano foi uma revolução. Eu entrei no escritório de arquitetura aqui, e aí o tempo abriu o concurso na Faculdade de Arquitetura, que estava começando o curso. Faculdade de 77. E abriu aquelas primeiras turmas. E eu entrei para o concurso. E aí eu fiquei em segundo lugar. Em primeiro lugar ficou Santiago, que é um arquiteto muito, muito habilidoso, o nosso Santiago, veio da escola uruguaia, né, enfim, e da experiência cooperativa do Uruguai, que vai ser um impacto importante depois com a Erundina, em São Paulo, que é a escola FUCPA, a Federação lá das Cooperativas Uruguaias da Habitação Popular, e ele passou em primeiro lugar em março de 70. Ele 79, ele entrou em março de 78 e eu entrei em agosto de 78, né? Então foi em 78 na arquitetura. E aí fiz o concurso e passei naquele exame todo, comecei a dar aula de teoria e história na época, né, com a fundação inicial do curso na Universidade Federal de Santa Catarina. Então ali começa a minha trajetória agora como professor. Então aí tem toda uma história que até hoje nós estamos, que nós éramos colaboradores, nós não estávamos no quadro, nós éramos 40 horas, nós reivindicávamos dedicação exclusiva, e aí começa uma linha minha que hoje eu estou tentando rever, que é o professor dedicado à pesquisa. Mesmo arquitetos, engenheiros, que são ciências aplicadas, devia ter um laboratório dentro de projetos, e não só escritório, fora que você dá aula, pratica dentro do escritório, vai dar aula e vai embora. Eu tinha uma crítica na época a isso. Então, são as primeiras gerações da universidade, que está de modo geral, que são os professores pesquisadores, professores que se dedicam à universidade com dedicação exclusiva. Então, isso começa a minha batalha dentro do curso, de nós ter uma carreira, e aí tem uma grande... Aí começa a outra vida minha, paralela a isso, que é a luta nacional, saindo do período da militar, da crise do regime militar do Geisel, já o último general, que é o Figueiredo, e as greves em São Paulo, e a efervescência política. Aí tem um ambiente que eu já vivia naquele momento, de estar no curso de arquitetura, mas ao mesmo tempo nós temos aqui também a reivindicação de criar os sindicatos de arquitetos. Você vê o arquiteto não como profissional liberal, aquele que é o demiurgo, que projeta, como Oscar Niemeyer, mas tem aquele arquiteto que trabalha nas repartições públicas, que é assalariado, tem a visão do arquiteto como trabalhador, assim como o professor como trabalhador. Então aí tem um giro de classe, olha só, isso é importante, porque eu vou reivindicar o trabalho da classe trabalhadora. O arquiteto não é diferente disso. E aí tem um embate ideológico, até hoje vem, que o arquiteto não é aquele sacerdote, aquele grande arquiteto que inspira as gerações, mas ele é um trabalhador. Assim que o professor tem que lutar pelas condições de trabalho. Então ele começa o que é? O germe. 78, 79, 80, a luta, nós temos uma carreira na universidade, que vai criar depois a PUFSC, o ANDES Nacional, nosso grande sindicato nacional, e vai criar os ENCLAT, Encontro da Classe Trabalhadora, que vai gerar a CUT. Porque as greves de São Paulo de 79 do Lula, dos metalúrgicos, essa efervescência em São Paulo, que vai levar à queda dos militares, que também a grande novembrada que teve aqui em 79, quando vinha com o general Figueiredo, já tinha uma efervescência no país pela redemocratização do país. Então, Você estava na novembrada? Eu estava na novembrada. Naquele momento, eu era professor, e quem estava na linha de frente, como a Lelê, o Barbosa, são o pessoal do DCE, né, de Diretório de Estudantes, eles estavam na linha de frente, eles estavam ali, e eu estava também atrás, eu estava bem na frente e atrás. Né? Então, aliás, o Figueiredo veio aqui com, na época, o Borhausen, o governador, veio trazê-lo aqui,
junto com aquele secretário de Educação, não esqueci o nome dele agora, César, esqueci o nome. Ele veio aqui, não sei se para inaugurar alguma obra, enfim, e passou no Senadinho ali, né? E passou e subiu, e ele foi dar o discurso no púlpito, naquela, vamos dizer, aquela lugar que chama na Casa do Governador, na Praça chamada agora Cruz Souza, né? Na época era outro nome, e ele fez o discurso lá de cima, e como tinha um pessoal que fazia protesto pela redemocratização do país, pro geral. E aí ele com aquela multidão na frente do palácio, ele começou a dar discurso, e alguém falou lá, ô seu filho, não sei o quê. Ele ficou bravo, cara. Ele é esquentado, né? Ficou bravo lá. Quem é que me chamou disso? Ele desceu de lá. Isso é a versão que eu tenho. Desceu de lá e foi pedir satisfação no meio da multidão. Aí os estudantes começaram a xingar, e aí começou a ver a polícia e gerou um tumulto. Eu não me lembro qual é a ordem, se foi no Senadinho que deu a revolta lá. Os estudantes foram ali no Senadinho, que está do lado, ali na Felipe Schmidt, né? Ou na Deodoro, ou foi aqui. Bom, eu sei que deu uma revolta generalizada, isso é uma repressão para a galera por tudo que é lado. E eu saí correndo também nisso. E aí os estudantes foram presos, né? Foram julgados em Curitiba. Aí tem toda uma história que a Lelê, uma das minhas amigas, guerreira, lutadora, conta essa história. Depois, ao longo dos anos, a gente foi contando essa história, chamada Novembrada. Como assim, numa cidade pequena, uma capital pequena, vai ter uma revolta no país? Então, os estudantes foram ousados na época, podia ser em São Paulo, né? Grande capital, maior cidade do mundo. Agora vai ser numa capital menor. Como é que deu esse rolo? Então, isso chama Novembrada, porque foi em novembro de 79, estava lutando pela anistia. Já estavam voltando os presos políticos do Brasil, a tal anistia, né, que foi negociada, tem uma discussão aqui. Então, nesse momento, houve essa revolta. Depois marcaram um ato político, não sei se foi uma semana depois, que os estudantes foram presos, em protesto, porque o presidente dos estudantes, nós fizemos um outro ato na catedral, ali perto da catedral. Aí nessa aqui foi brava. Aí veio, juntou muita gente, aí vieram o pessoal com escudo, tudo, né, empurrando a multidão, e a repressão, nós saímos correndo para cima da cadeia da catedral, fomos para dentro da igreja. Nunca me esqueço, ficamos presos na igreja, na escadaria, e os caras com escudo na minha frente, nunca me esqueço. O soldado com bafo de álcool na minha frente, sem escudo. Aí eu pensei, esse é um trabalhador que é forçado a reprimir o seu povo, porque daí ele sai dali e vai para o bairro da periferia. E eu vi aquele soldado sendo forçado, não sei porque me chamou a atenção, aquele bafo de álcool, entendeu? Por que tomando bebendo? Para poder suportar aquela repressão. Aquilo marcou muito. Enfim, todo esse foi um ato que foi maior que o primeiro, gigantesco. Aí foi em 79, nós tínhamos foi a primeira greve da Universidade Federal em 80, que marcou, eu me lembro, marcou isso, em 80, a primeira greve no país. Se fundou o PT, o Partido dos Trabalhadores, nessa efervescência, se criou a CUT, o PT e depois o ANDES, em 81, 82 o ANDES, Sindicato Nacional dos Professores. Essas três forças, eu participei de 81, 82, né, todo esse processo. Nesse momento, eu queria fazer pós-graduação. E aí eu pensei, me chamou muita atenção o México, porque ele é o centro, né, da arquitetura pré-hispânica. O México tem uma força, não sei por que me atraiu, e lá tinha a escola autogoverno, que é uma escola marxista, que tinha duas escolas, a escola tradicional, que é a nossa, burguesa, chamada de letras, A, B, C, D, L, os ateliês, e tinha de números, 1, 2, 3, 4, 5, que é uma escola que quebrava a hierarquia, que levou à revolta de 68 de estudantes em Paris e em México também, que era contra a cátedra. O professor, que era um cara que ele aparecia de vez em quando, os seus assistentes, e não tinha uma relação horizontal, era vertical. Bom, então isso aí me chamou, que escola é essa, cara? Aí me chamou a atenção isso, o peso da história do México me chamou muita atenção, e como eu dava aula de História da Arquitetura Brasileira, que é o Barroco, a Nascimento, a arquitetura latino-americana, isso tudo, aliás, eu quero só aqui destacar, eu também, nesse momento, eu ganhei uma bolsa de estudantes para poder para levar a consciência da história. E aí eu fui um dos primeiros que começou, professor com estudantes, que convenceu o prefeito de Laguna a preservar a arquitetura portuguesa de Laguna. E aí eu me lembro que eu dei palestra para o prefeito e eu convenci. E aí daí eu fui, antes de ir para o México, com meus estudantes, eles começaram a fazer uma pesquisa de catalogação da arquitetura de Laguna. E vou embora e aqui ficam os estudantes. Na volta, os outros professores tomaram essas rédeas, né? E os professores ficaram conhecidos por Laguna, mas eu comecei antes.
os professores, né, que começaram aquele trabalho de Laguna que eu iniciei. Eu vou para o México com essa ideia, tanto de ver o autogoverno, mas também para ver estudar arquitetura pré-hispânica e hispânica, da arquitetura espanhola, como é a vertente portuguesa, que até então eu estudava, como a parte espanhola. Então eu vou no México com esse projeto. Aliás, o projeto que eu fiz de pesquisa, que eu tive que retirar os termos meio que marxistas, porque tinha repressão na época. Então eu fiz quase um outro projeto para poder aprovar minha bolsa. Né? Então eu fiz um projeto, quase um projeto com uma linguagem mais suave, e não aquela mais forte que eu já tinha na minha influência de Karl Marx, né, nas minhas leituras iniciais, né, que já vinha com os meus amigos até hoje, que vieram da FAO, da Arquitetura de São Paulo, que é a maior até hoje, e meus amigos vieram de São Paulo, que a gente criou um sindicato aqui, então eu já ingressei, importante, numa organização, na época clandestina, a Quarta Internacional, organização socialista, que é a Quarta Internacional, que faz uma revisão da Terceira Internacional de Lenin, que é a Quarta Internacional de Trotsky, e também motiva por isso, porque Trotsky esteve no México, ele vai ser morto em 42 no México, perseguido por Stalin, chama stalinismo, né? Então eu vou lá também ver essa curiosidade do México. Então na Quarta Internacional, que depois eu vou lá para o México, me filio lá, LOM, Liga Obreira Marxista, então eu continuo a vida política no México também por isso. Então o meu projeto estava meio carregado de categorias marxistas, ou marxianas, eu tive que disfarçar para poder ir, aí aprovaram. Aí eu fui lá fazer o mestrado. Eu fui a última geração que fez mestrado no exterior, viu? Depois de lá para cá, só doutorado. Então eu fui para fazer mestrado no México, e lá fui conhecer, eu chamo as 3 ou 4 marcas. Fui lá conhecer a história da América Latina, a questão de uma experiência pedagógica, para mim, revolucionária, que é o autogoverno, e fui lá estudar o patrimônio histórico. Quando eu cheguei lá, eu vi o Tlatelolco, no centro da capital. O que é Tlatelolco? São os Tlatelolcas, porque o Azteca foi um império, ele dominou durante décadas, centenas de anos, dominou os povos menores, e eles foram se reerguendo, e os Aztecas foram preponderando no Vale Texcoco, tinha 2.400 metros de altura, é um vale aquilo ali, que foi tudo aterrado pelos espanhóis. Então ele foi dominando aquilo ali. Então os Aztecas foram indígenas que foram dominando os outros. Então criaram um império com uma pirâmides, como se fosse o Egito. Eu olhei aquilo, e aquilo os Tlatelolcas. Eu vi que as ruínas, em cima, tinha um conjunto habitacional, parecia Brasília. Que eu descobri que é do Aripani. Como assim? Então ele estava em cima das ruínas, e em cima das ruínas Tlatelolcas tive pátio de trem com meu pai. Olha só, meu pai. Agora estou conectando com meu pai, olha que interessante. Meu pai na ferrovia lá, aqui tinha pátio de ferrovia que estava desativado, em cima os caras que foram arrebentando por cima das ruínas pré-hispânicas. Como mexe todo, né, sabe? Eles cortaram as pirâmides, as bases das pirâmides, servia os edifícios espanhóis em cima. Né? Os espanhóis aterraram México, porque aqui é um vale todo cheio de mangues, e eles aterraram e fizeram uma camada tiraram as pedras e construíram os prédios espanhóis de 3, 4 andares, com a base das pirâmides. Os mexicanos vão descobrir só nos anos 70, 60, 70, vão por baixo para fazer o túnel, o metrô. O que é isso aqui? O pessoal que era rocha? Não, era pirâmide. E aí, olha só nos anos 70, gente, que descobre que debaixo de uma cidade gigantesca. E quando eu vejo aqui no Tlatelolco, as ruínas pré-hispânicas, os pátios, o resto do pátio de trem, em cima construíram 100 blocos de apartamentos. Eles chamam essa praça, que é ali, de chamar Praça das Três Culturas. Como assim Três Culturas? Aqui no Brasil não tem isso aí. Estão sob ruínas, como os indígenas são nômades, os portugueses chegaram, eles recuaram. Então os portuguees foram implantando naquela zona de mata, enfim, de mangues, construindo a sua civilização portuguesa. E perseguindo os indígenas. Mas lá não. Lá eles encontraram um império, um Estado. Então eles têm que destruir esse Estado. Então os espanhóis têm uma tecnologia que é o urbanismo, aí vem a arquitetura, é uma técnica de dominação, como os romanos fizeram. Então eles destruíram, pegaram as quadras, que eram quadras menores, eram as quadras cardecumanos, espanhol, que é dos romanos, em cima, com os blocos em cima espanhóis. E depois construíram, então, Tlatelolco, a Revolução do século XIX, que é o trem, meu pai, o trem, depois vem a camada modernista, que aí vem a arquitetura moderna com os Oscar Niemeyer, lá é o Mário Pânico, o Oscar Niemeyer deles. E o que tu conclui com essa pesquisa? Não, foi fantástico isso aí. Eu entrevistei o Velhinho.
Não, o que eu concluo? Concluo que a história latino-americana é de sobreposição de civilizações. Isso me chocou muito. Por que, que o mexicano ele tem as máscaras, como diz Otávio Paz? Porque você está numa civilização profunda de milênios, vem uma outra e te arrebenta. Mas ele não conseguiu destruir o Estado mexicano. Então o indígena está até hoje. E você tem o dominador. Por isso que eles chamam de cabrão. O cabrão tem várias expressões porque ele xinga e não xinga o espanhol. Então, observe, a civilização não foi destruída em partes. Ele está viva. Isso me impactou. Aqui no Brasil não era a mesma coisa. Eu, professor de história da cultura brasileira, eu vi a cultura pré-hispânica e essa arquitetura sobreposta, destrutiva, uma em cima das outras, isso me encantou. E eu vou estudar então a arquitetura aí, que vem a mestrado, que eu vou estudar Tlatelolco, uma arquitetura moderna, que é outra discussão complicada, do pós-modernismo, modernismo, que como a arquitetura moderna, ela sobrepõe sobre as histórias, como se fosse uma espécie de o capitalismo, sobrepondo sobre as memórias. Então eu vou estudar Tlatelolco, que do ponto de vista modernista de Le Corbusier, é um exemplo do México. Assim como fosse Kahnemeyer, é muito equivalente, eles são irmãs. Brasília, Tlatelolco, são co-irmãs, são 60 anos e 60. Então a arquitetura moderna, em cima da história, ignorando a paisagem e quase que fálica. E aí, por último, uma coisa me impactou. Foi quando eu estou terminando a minha tese, teve 700 páginas, são 3 volumes. A tua dissertação. A minha dissertação, eu estou terminando a minha tese, deu o terremoto de 85. Foi às 7 da manhã, em setembro de 75, veio o terremoto, e eu voltava, né, porque eu fui lá, o metrô pegou lá embaixo, 10 metros de profundidade, eu fiquei preso lá embaixo, meia hora. E aí eu fui para a superfície, aquela correria toda, e depois daí o último capítulo meu é ao terremoto do Tlatelolco, que eu vou mostrar as ruínas, como aí aqueles prédios mais antigos só mudaram de posição. E ruiu vários blocos, daqueles 100 blocos, ruíram por corrupção. Porque foi corrupção mexicana, que a liga do concreto foi mal feita, por esquema de dinheiro. O Estado mexicano tem uma corrupção muito grande, é um Estado muito centralista. Bom, e outro ponto que me chamou a atenção, sabe o que foi? Que as marcas das balas de 68, a Revolução de 68 no México, os prédios edifícios, né, que tem vários prédios modernistas, você tem a marca das balas, que houve a grande repressão em 68, que os caras saíram lá no sul, quando eu estudei, e vieram a pé, uns 7, 8 quilômetros, até chegar ali no centro da cidade, em Tlatelolco, e ali os tanques, na época, o Adolfo Mateus, que é o presidente mexicano, com o Kennedy, mandaram reprimir os estudantes. Então eles vieram com tanques, cercaram aquela manifestação bem na praça da Tlatelolco, com as 3 culturas, cercaram os estudantes com tanques, começaram a atirar, e morreram muitos estudantes, 70 estudantes ali, foi uma grande massacre de Tlatelolco, 2 de outubro de 68. Isso também são 2 grandes marcas. Aí eu volto, só tem um detalhe, só para terminar aqui, por que eu retorno ao México depois de 91? Porque eu fiquei de 82 a 86 no México, né? Nesse tempo aí. Nesse tempo que eu estou falando na minha dissertação, só para que eu tenho a minha vida afetiva também, né? Aí nesse tempo eu vou para o México, enfim, aí eu me separei, né, minha companheira, fiquei me relacionando com ela de longe e tal, mas aí eu tive uma outra vida, que comecei a morar em Chilpancingo, capital do estado de Guerreiro, que é o Acapulco, mas a capital é tipo assim, muito pobre, seca. Lá eu consegui uma casa que depois eu fiz testes com milho, argamassa, com uma estrutura que parece um galinheiro, de 6 centímetros de largura. Eu fiz uma experiência de uma casa, eu construí uma casa lá também. Então isso é uma coisa que me marcou também nesse ponto, né? Vivi aí nessa época, né? Bem, mas aí depois, já voltando para o Brasil, já foi em 86, 82, 86, né? Chegando aqui, bom, aí aqui tinha uma efervescência enorme, 86, 87, que aí eu começo uma outra etapa da minha vida. Além daquela pesquisa que eu fiz lá em Laguna, com os estudantes, eu vou ter uma segunda financiamento de pesquisa, que é começar a trabalhar nas periferias com o centro acadêmico dos estudantes, na época, com o CALA, né, junto com a FENE, a Federação dos Estudantes, e aí nós vamos dedicar a periferia e a grande favela, que vai ter a grande ocupação no 89, 90, que foi o Passo do Gado a Monte Cristo,
que hoje é um bairro de 30 mil pessoas. Na época, por quê? Porque assim, Florianópolis já começava a ficar cada vez mais caro, uma capital não só administrativa, era turística na época, e o preço da terra foi subindo. Então muita gente não conseguia chegar na ilha, ficava lá de fora da ilha, e os que estão na ilha, as obras do aterro, então, esse pessoal, o pessoal nativo daqui, os pescadores, muitos tiraram de lá para ficar lá de fora na parte continental. Então já tem uma expulsão dos nativos, e muitos não conseguiam, e os migrantes, que eram de fora do estado e de fora do país, não conseguiam entrar na ilha. Então se encontraram as duas populações e deu a maior favela que nós tivemos aqui de Passo do Gado. E aí foi construído um grande prédio do Promorar. O Promorar é o maior conjunto daqui de Santa Catarina, que ficou um terço, ele era para ser 2.400 apartamentos, com aquele general que eu falei lá da Nova Ebrada, e que o Promorar ficou em 800 apartamentos. E aí a outra parte ficou vazia. Aí o pessoal, mesmo, imagina, não tinha casa, aí começaram aquelas ocupações, minhas ocupações na época. Eles começaram a ocupar em torno desses blocos de apartamentos incompletos, né? E aí surgiu Nova Esperança, Chico Mendes, né? Colé. São vários, são 7 organizações no entorno. Né? Tem o Sapé, que é do Amin ali, que é um conjuntinho habitacional, mas as ocupações ocuparam aquilo virou uma... E aí eu com meus nossos estudantes, a gente começou então, a fazer uma pesquisa nessa área, e aí a gente ajudou em julho de 90, foi grande ocupação, a maior ocupação de Santa Catarina, que foi a ocupação do Monte Cristo, Passo do Gado. E aí nós tivemos para aquela madrugada, com lonas, a gente ocupou rápido, junto com o Loreci, que era daqui em Minas Gerais, nossa Elisa Jorge, que era do Centro Acadêmico de Estudantes. Né? Paralelo já tinha a luta da Ponto Coral, que também é outra grande ocupação da Ponto Coral, naquele momento, estudantes do Centro Acadêmico de livre arquitetura, porque o Centro Cala, junto com os jornalistas, foram os primeiros que foram contra o DCE, porque o DCE foi a criação dos militares, Diretório Central dos Estudantes. Eles criaram o Centro Acadêmico Livre, jornalismo e arquitetura. Então, os dois, o casal, né, que até hoje estão na luta, eles começam, eu com ele, vários estudantes, nós vamos lá ocupar aquela região, junto com o Padre Vils, e a Ivone Peraça. Então, aí nós temos a grande ocupação que nós tivemos em Monte Cristo, e veio a polícia, veio a confusão, aí nós fizemos o traçado básico do 90, né, 90 aí, e aí depois de muita negociação, o MST, os dois MSTs se juntaram, MST sem terra e sem teto, juntaram, foram direto ao Klein Nubin, governador, para negociar ali, para parar com a repressão. E o pessoal do Sem Terra atravessaram a ponte, aquela massa vindo. Foi impactante. A gente se juntou na frente e o governador Klein Nubin resolveu retirar as tropas, negociando com o Padre Vils, toda a turma, e começar o processo de urbanização, que vem vindo lá para cá, e aos poucos foi se transformando em um bairro. Que depois, com a Angela Min, a prefeita, vai instalar ali o Brasil Beach, que é outra pesquisa que eu faço em seguida. O que aconteceu? A Elisa, que era bolsista minha, ela me ajuda nesse processo e eu resolvi voltar ao México, porque é o seguinte, o que aconteceu? Eu não expliquei direito, mas quando eu terminei a minha tese de dissertação lá do Tlatelolco, que era 700 páginas, eu resolvi fazer o doutorado. Mas só que eu não podia fazer porque eu não terminei o mestrado. Aí eles disseram uma coisa, se tu fizer em um ano os créditos de doutorado e terminar a dissertação em um ano, nós validamos. Se não terminamos de defender a tese, chama tese, né, que é dissertação de mestrado, você invalida. Eu fiz em 85, 86, terminei o mestrado e terminei os créditos de doutorado. E vim para o Brasil com aquela pendência de fazer a tese de doutorado, né, para terminar no Brasil a tese de doutorado. E só vi voltar lá rápido para defender e voltar, certo? Quando eu voltei para o Brasil em 87, 88, que eu falei, essa efervescência do Brasil política, depois da ocupação do Monte Cristo, as greves aqui, muita coisa aconteceu, sindicato, enfim, eu não consegui fazer. Ó, seguinte, vou ter que voltar ao México e pedir uma bolsa para ficar mais tempo no México. Eu fiquei 2 para 3 anos no México, para terminar a tese lá, porque eu não consigo terminar a tese aqui. É a loucura que está no Brasil. Então, por isso que eu retorno ao México em 91. Então, o que aconteceu? Por que eu pego? Porque ali é a maior favela que nós tivemos, em Santa Catarina, o maior conjunto que é o Promorar, naquele lugar. Pô, só que eu estudo de casa, e eu chamo de a ponta do iceberg. O padrão habitacional, que é motivo disso, os militares, eles construíram grandes conjuntos, de modo geral. Como foi o Tlatelolco no México, e vários. Os militares construíram 4 milhões, depois o Lula vai quebrar isso com Dilma, 4 milhões de habitações em 21 anos. Tudo era grandes conjuntos habitacionais, muito concentrado, 2 mil apartamentos. Aquilo ali é uma cidade na periferia, que é a cidade de João de Deus.
A Cidade de Deus, como é que é? A Cidade de Deus lá no Rio, que eles fazem na periferia, porque é mais barato, as periferias, né? E ali não tem nada no entorno, não tem farmácia, tem mercado. Então eles foram favelizando a Cidade de Deus, por exemplo, e aqui também o Promenor ficou num buraco entre coqueiros, que é uma área de mais rica, classe média alta, a parte estreita, num buraco no meio, que vai dar 482 depois, havia, aquilo até mato, pasto do gado, imagina. Eles construíram porque o terra é mais barato. Então ali vai acontecer, vai criar uma favelização, que essa é a bomba que está no meio. Então esse grande conjunto habitacional incompleto e as favelas, eu digo a favela, a ocupação, é a ponta do iceberg da crise do grande conjunto habitacional, que cai, depois com a crise militares, eles não conseguem mais construir grandes conjuntos, só pequenos conjuntos, que vai ser o Brasil BID depois, né, com a Angela Minha aqui, com o Fernando Henrique Cardoso, que abandona de vez a política centralista dos militares. Então o que aconteceu? Eu chamo a crise do padrão urbano habitacional a ponta do iceberg. O que é a ponta do iceberg? É as ocupações que vêm para responder a resposta à não resposta do Estado. A crise do Estado dos grandes conjuntos e as ocupações que aparecem, por quê? Porque acúmulo de déficit é gigantesco, que vem até hoje, as ocupações. Então ali começa o processo que hoje se generalizou, são as ocupações. Essa é a minha tese. Eu volto ao México e a Elisa fica aqui e eu com ela me comunicando, ela foi sistematizando os dados todos para mim, que vai ser os anexos, que vão ser enormes anexos que eu vou fazer a minha tese, que vai chegar a tese, eu volto ao México em 91 e volto em 94, final de 94. Aí eu termino a minha tese de doutorado lá, que chegou a mais de 1000 páginas, maior que a de 600 páginas do mestrado, e lá com vários anexos. E aí tenho o 7º capítulo, que eu chamo, uma tese muito ampla, estuda a crise do capital no mundo e tal, mas eu chego no 7º capítulo, que é a ponta do iceberg. E aí eu falo as várias etapas de ocupação. Como é que vai acontecendo, né? O pessoal ocupa, depois puxa a água, sem água não funciona, depois puxa a luz, e primeiro repressão militar, sai a repressão. Aí eles começam a puxar a luz da água e tal, e aos poucos vão consolidando aquilo, depois vem a arquitetura surge depois. Eles saem da lona, vão para perto de madeira, alvenaria, consolida, vem as ruas, aí começa a pavimentação, luz, água, tal, aí começa a ver o boteco na esquina, então eles vão, porque a urbanização feita pelos pobres, de baixo para cima, tá? Que é isso que eu chamo, no Brasil inteiro, que diz Emília Maricato, autoconstrução como arquitetura possível, que grande parte desse país é feito por autoconstrução dos trabalhadores, que não tem ausência do Estado. Essa é a minha tese. Então, entre a primeira minha ida para o México, foi 82, julho de 82, e meu retorno, dezembro de 94, ocorreram fatos marcantes na minha vida. Na primeira vez, 82, 81, e ali, depois que nasceu minha filha Arles, em 74, que eu vim e voltei para cá, e quando eu me estabilizei em 78, quando eu entrei na universidade, né, em 78, para ser nós, nasceu minha filha, a segunda filha querida, a Guilherme, são meus 2 tesouros, né? A Arles, que me encantou, me fez vir para cá não sei quantas vezes, e a menina, eu curtia muito essa menina, né, essa minha querida Arles. Depois veio a Guilherme Bu Pérez, né, Guilherme, e que também aí nós, já com a Leila aqui, já, né, eu estando aqui, naquele primeiro ano da universidade, já mais estabilizado, da Federal, aí surgiu, nós fizemos nascer a nossa querida Guilherme, em maio de 79. Então aí eu quero colocar esse aspecto importante, porque ela marcou minha vida, né? Essa filha querida, 5 anos depois da Arles ter nascido. Então esse é um ponto importante que eu quero aqui destacar. O outro ponto também é que nessa ida para o México, que eu já falei, consegui uma casa no México também, lá em Chilpancingo, com Osbélia, que é uma companheira que eu lá vivi, mexicana, que é arquiteto, professor da Universidade Federal, lá consegui uma casa que é uma coisa assim que impactava muitos mexicanos, com aquela casa que veio de baixo para cima, né? De cima para baixo, era uma estrutura que vem de concreto e de madeira. E esse cara olhando, por que é isso, né? Em vez de ser de baixo para cima, como todo mundo faz, fiz de cima para baixo. Depois moramos em cima, depois fomos descendo. Essa experiência foi muito forte na época, eu ia voltar ao México várias vezes, muitas vezes eu ia e voltei ao México, eu estudava na capital, e lá era 2.400 metros, eu descia a 1.000 metros, onde estava Chilpancingo, antes de chegar a Acapulco lá embaixo, né? E voltava. Aí depois eu conheci Amanda, que era uma colombiana, e aí eu comecei uma vida com a Amanda, assim, na época, ainda em 85, 86, que eu estava terminando a minha dissertação. Aí eu vim embora para cá, ela ficou lá. Aí eu vim para cá,
começou toda essa efervescência que eu falei, depois ela veio para cá, Amanda para cá. E aqui ficamos aqui no México, aqui, né, juntos, enfim, vivemos aquele período de 80 até 91. Depois eu voltei para o México, como eu falei, em 91. E aí eu desenvolvi a minha tese de doutorado no México, eu conseguia fazer aqui, e terminei minha tese em outubro de 94, que até eu fui aos Estados Unidos lá visitar minha prima Vera Mari, meu primo Cidinho, que é meu primo artista. Esse é um capítulo à parte, eu vou deixar para o meu livro. Como é que ele chora tocando piano naquela época, quando eu fui... O Gilberto Gil, né, Lino? O Cidinho, ele foi compadre de Gilberto Gil, ele foi pianista de vários. Helena Pittman, Gal Costa, Caetano Veloso, e acompanhou muitos anos o Gilberto Gil, foi compadre lá na Barra de Tijuca, os filhos, tudo, aquela refazenda, né, do disco famoso dele, Andaram pela África, tudo. Meu primo era pianista do Gilberto Gil. Até que meu primo não aguentou, ele queria fazer carreira solo e foi para os Estados Unidos. E lá ele fez um songbook lá. E quando chegou em 94, eu fui lá ver o meu primo de perto, e andamos ali por Nova York, né, aquela coisa, a música de Gershwin. Eu cantando para ele, assim, eu e meu primo na rua, né, meu pianista. Porque ele, na época, ele era pianista, o pai dele queria que fosse para a medicina, ele queria estudar, ser cantor, ele via muito na noite. O pai dele é muito repressivo. Uma vez ele estava tocando piano, quando eu fui aquela vez a Porto Alegre, depois eu fui definitivamente, ele tocou para mim piano e chorou na minha frente. Ele tocou piano assim, ó, tocando piano emocionado, cara. Nunca tinha visto uma música, o cara tocando piano, chorando por uma música. Aquilo me impactou. E eu reencontrei meu primo, Cidinho, agora solo, fez um songbook, como fez o Chico Buarque, ele fez um songbook passando o samba da estrutura em livro. Aí ele me mostrou toda aquela Nova York linda. Bom, enfim, eu fui lá conhecer, me defendi minha tese em 94, que aliás foi que até o Nildo Orix, meu amigo, na época ele está chegando no México, eu estava saindo, ele viu minha defesa, a defesa que eu fiz, tem que ser computador, hein? É tudo fiz na parede, assim, tudo com a mão. Eu defendi, eu cheguei lá com os carrinhos, eu cheguei com um carrinho de mala, as malas cheias, porque eram 2 volumes que ia entregar para 7 da banca, né? E tinha mais de 1000 páginas. Ele chegou, pô, como é que fez isso aí? A minha dissertação foram 3 volumes para 5 membros, né? É aquela coisa gigantesca, até hoje o Rick me conta isso aí. Bom, então você, aí quando eu defendi a minha tese, alguns membros da banca não tinham lido toda a tese. Porque era a letra desse tamanhozinho, 8. O mesmo Pradilla, o grande teórico Pradilla até hoje, ele lê assim com uma lupa. Então ele, assim, quase conseguiu ler aquilo tudo. Bom, aí eu fui lá em Nova York, minha prima lá, eu conheci minha prima, fui lá visitar minha prima, e eu voltei, e aí eu estava com a Amanda, aí eu queria ir embora, e aí a Amanda, e eu tinha muitos livros lá, juntei, aí minha biblioteca. Aí como é que eu levo esses troços aqui? Bom, aí meu pai estava muito mal, já estava doente no hospital, doente, não sabia disso, ele teve verticulite, aquela do Tancredo Neves. Meu pai sempre nunca contou que ele estava doente. Aí um dia, eu tava, vou embora agora, eu deixo a Amanda aqui com os livros, ou eu pego os livros, despacho tudo no porto. Eu fiquei aí na frente da mulher da Varig, eu estava aqui, eu disse para ela, não, adia para eu poder levar os livros. Eu adiei essa saída, isso aí me marcou muito, viu? Eu adiei minha vinda em dezembro de 94, porque se eu fosse antes, eu ia pegar meu pai vivo. Aí eu disse para ela, adia, para não deixar a Amanda com um monte de livros, né? Aí eu resolvi, despachei tudo para o Porto, e aí naquela quinta-feira, antes de sábado eu voltar, meu pai, eu liguei, pai, como é que você está? Eu liguei para ele assim, ele está com uma dor muito grande. Ele disse para mim, ai, que dor aqui. Pai, aí ele percebeu, não, filho, tudo bem, vinha para cá, sábado a gente se encontra aqui. Ele de novo escondendo a dor, escondendo o seu sofrimento. Aí eu senti aquilo, tive esse pesadelo, e não vou conseguir me ouvir meu pai vivo, cara. E não deu outra. Cheguei aqui, chegou o Manuel, meu amigo querido, né, Manuel, a Leila, todo mundo, eu dentro do carro, e a Leila dirigindo, e eu falando alto, aí todo mundo pensa por quê? Aí quando vem, eu ia, leva para o hospital, que já está no hospital, leva para o hospital ver meu velho. Ele está vindo do aeroporto, quando chegou perto, ali naquela rótula do Banco do Brasil, na universidade, lá o Linhares, eles vieram, não, Lino, desculpe, teu pai já se foi. Aquilo me chocou muito, né?
Aí encontrei minha mãe velhinha já, né, com o cabelo branco, aí me chocou muito. Minha mãe era mais assim, ela animada, né? Ela, sabe? Aquilo me chocou muito. Aí eu comecei o desespero de saber por que ele morreu, a verticulite. Falei com os médicos, aquele meu desespero. O meu luto foi muito longo, viu? Porque eu não pude vê-lo vivo, porque se eu tivesse decidido vir uma semana antes, eu pegava ele vivo. Meu pai disse para minha prima o seguinte: o guri tá vindo? Tá, ele vem. Ah, ok. Ele relaxou e se foi, porque ele viu que o filho dele estava voltando, entendeu? Então eu fiquei com essa impressão, tive muitos anos tratando isso. Bom, então isso foi o impacto que eu tive no final de 94, meu pai em dezembro de 94, aí em 95 comecei, aí começa uma história, a partir de 94, depois, aí que vem, eu fico aqui, a Amanda fica lá, aí começa outra vida, aí eu não vou entrar aqui, mas conheci outras companheiras, como foi a Luciana, depois outros companheiros na sequência, antes foi a Ana Conceição, enfim, não, mas assim, tudo uma relação, depois até que a Amanda vem embora. E o segundo ponto que me esqueci de dizer, isso é importante, o primeiro, as marcas, a arquitetura pré-hispânica, a revolução pedagógica, a habitação fundamental da arquitetura moderna, as sobreposições de funções, né, a primeira vez. E a segunda vez com a minha tese de doutorado, então foi a questão da política habitacional no Brasil, uma visão ampla sobre a crise do capital, esse é um grande impacto, e um que eu acho que me chamou a atenção foi, eu encontrei o budismo. Que lá uma amiga minha, que foi até uma companheira minha, afetiva, que a Rebeca diz: Lino, não há mais tempo, não temos nenhuma certeza da morte, ela pode vir a qualquer momento. Ela me levou o grande monge, o Lenidal, ele parece um atleta em cima do trono assim, porque sem os paramentos de um monge, aquilo me impactou. Quem é esse cara? Era um danês, um cara atleta forte, aí eu descobri que são os monges laicos, como é o nosso Lama Santen, que depois se converteu. E aquele cara me impactou, cara. E eu entrei no budismo com a linhagem Kagyu, todo de preto. Hoje eu estou na Nyingma, que é a vermelha, Lama Santen. Aí quando voltamos do México em 94, e aqui nós fundamos a célula, vamos dizer, do budismo. O budismo tibetano, que é bem diferente do Zen. E aí eu comecei aqui no nosso apartamento, a gente começou a criar as meditações, enfim. Aí criou um núcleo, que é no Taquarol, ali na Lagoa, um núcleo de budismo, que aí veio o Rinpoche depois, né, que vieram aqui, e aí desenvolveu uma núcleo de budismo ali. Eu conheci a outra companheira, que foi a Luciana, depois a Elvira, enfim, outros companheiros vieram nessa sequência, mas é importante dizer que o budismo foi que eu trouxe do México e que me mudou minha vida, certo? Isso eu quero dizer para vocês todos, e até hoje, né, e que me ajuda a, vamos dizer, tornar essa vida mais leve, através da chamata, enfim. Então, aí nós temos o Clima Nacional 94, 95, que é já o Fernando Henrique Cardoso, na sua primeira fase, que é os processos de privatizações. Ele começa a política de querer privatizar a universidade. Os militares já tentaram antes, não conseguiram, porque nossa resistência às greves, e a gente fez muitas greves, graças a isso a universidade pública é o que é hoje, ainda na sua integridade, mas aí começou o período de FHC, a primeira fase, isso vai oferecer muita greve no Brasil, a nossa luta da universidade para manter nossa carreira, então isso foi uma marca. Depois o outro Partido dos Trabalhadores, que eu também ajudei a construir, fundei em 80, e também, né, já a fase tentativa do governo Lula de 89, que antes de ir para o México, ele tentou a primeira vez com o Collor, depois a tentativa do PT de chegar ao poder, né, de ter as várias tentativas. Então tem esse outro segundo ponto, a luta sindical muito forte, e os movimentos começam movimentos de periferia, as ocupações começam a surgir. A Monte Cristo aquela se consolidou com a minha tese, enfim, depois começa outros movimentos de habitação. Aí eu tenho uma história que não vai dar para contar aqui, mas são mais de 25 comunidades que eu atuei na época, desde Jardim Dourado, lá em 82, 83, depois depois foi Monte Cristo, que eu já tinha falado na minha tese, depois veio a Ponta do Leal, que está em cima das palafitas, depois hoje construíram Minha Casa Minha Vida, todo um capítulo à parte. Nós temos o chamado Quase Quilombo, que é o Panaia, Pané, que está do lado do Campo do Havaí, que é uma comunidade negra no bairro Carianos. Aquilo ele fez todo o trabalho com os estudantes, evitamos expulsão pela Islami, que ia expulsar ele para mandar os soldados lá, com o padre Wilson, com a arquidiocese, conseguimos deixar eles lá. Fizemos um projeto de urbanização, que a Prefeitura depois incorpora com uma autora do projeto que até hoje estão lá, incompleto, mas conseguiram ficar lá, comunidade negra, com a dona Polônia, que ela esteja nos reinos dos deuses, né? Depois nós tivemos Angra dos Reis, que foi uma experiência muito bonita também,
a gente, lá nas dunas, lá em inglês, que as dunas iam engolir, a população resistiu, nós temos um trabalho com estudantes de conter as dunas para não engolir aquelas casebres, né, em cima das dunas de inglês, né, antes do Santinho, e aí nós conseguimos com o trabalho de fazer plantio com a Faculdade de Agronomia, a gente conseguiu mantê-los naquela comunidade, eu acho que é a única comunidade que eu vi, favela, que manteve o mesmo número de habitantes, inclusive diminuiu, a maioria explode. Porque eles fizeram um acordo com o Ministério Público, isso é inédito, o recurso do Ministério Público de Autuações manteve fizemos um projeto de urbanização. Quando antes vieram 4 mil assinaturas para expulsar de lá, o pessoal do entorno. Nós revertemos o Ministério Público Federal, o Estadual, e o Richter, nosso grande promotor do fundo, apoiou a urbanização. Isso gerou TCCs, enfim, até hoje está na comunidade. Ela conseguimos conter as dunas. E do outro lado, Angra dos Reis, depois, nós vamos lá depois, na Angra dos Reis, que estão em cima das dunas, é outro capítulo mas muito forte para mim na minha vida, que foi conseguir evitar a expulsão da comunidade do outro lado, Vila do Arvoredo, ali também naquelas dunas de Inglês e Santinho. Mas então, isso aí. E a outra experiência foi uma grande experiência muito forte, que foi o plano diretor alternativo ao plano diretor da prefeitura e do empreendimento do Costão Golf e o Santinho, que foi nosso projeto, nós conseguimos conter a explosão imobiliária, como aconteceu em inglês, para o Santinho acima das dunas. Nós fizemos um projeto com estudantes e um mês, não vou explicar isso aí que é muito longa, e um mês é um projeto, mais ou menos, com uma maquete que tinha 3,5 metros por 1,5 metro, junto com a população, 500 pessoas numa assembleia, Marcos de Mato, empreendedor, estava lá, que ia falar, nós vamos, vai, se inscreva. E lá 500 pessoas aprovaram, quase que a maioria, para que nosso projeto fosse aprovado contra da prefeitura, que é o projeto junto com o empreendedor do Conselho Santinho. E aí nós conseguimos conter a explosão imobiliária em um mês de projeto, com um estudante de arquitetura, com a população local, que é a maioria classe média, né? Os pessoal lá dos ambientalistas, né? E memória do Marcos já se foi, e outros já se foram, lutaram muito por Santinho. O Santinho é o que é hoje para essa luta histórica. Isso marcou muito, né? O plano diretor, como foi mais à frente, vai ser o plano diretor também lá do Campeche, que eu participei dos seminários, né? Que foi a origem das planos de diretores alternativos populares, né? Contra o plano diretor imposto de cima para baixo. Então as experiências, vamos dizer, resumindo, são muitas, mas são 5 que me chamaram a atenção, por essa atenção, que desde Monte Cristo, Jorge Deodoro explodiram. É a Panaia, Ponta do Leal, Monte Cristo, depois vem Angra dos Reis, junto com a Vila do Arvoredo, né? E o plano diretor de Santinho. Então esses aí são 5, né, das 5 mãos, de mais de 25 intervenções. E aí eu faço um movimento que eu quero fazer uma síntese aqui. Eu saio da universidade para a cidade, vou para fora da cidade, para periferias, onde trabalhei da classe trabalhadora, e lá o que eu mergulho. Quando você entra, é difícil sair. Eu fiquei junto com a população. Depois, o que é? Agora, recentemente, eu saio da população da periferia e vou levar as demandas para a população dentro da universidade, que é pesquisa fundiária, para ver onde estão os terrenos da União, do Estado e da Prefeitura que estão ociosos e que não fazem programas habitacionais e que abre espaço para as ocupações, já que o Estado não tem uma política habitacional. Então, hoje estou fazendo uma pesquisa com estudantes do PET para exatamente criar, já que a Prefeitura não faz o Estado, a universidade oferece uma plataforma fundiária para a população ver onde é que estão as terras. A maioria estão em terras bem localizadas. A fotografia foi uma coisa muito bonita, porque nós temos aquele primeiro movimento que ele culminou em 94, desde que eu cheguei lá, a luta para ter um currículo, isso aí eu quero colocar aqui importante, eu sempre lutei por isso que eu fui para o México, o autogoverno ficou em mim, que os estudantes, o processo de aprendizagem é parte dos estudantes. O estudante que constrói o processo de ensino-aprendizagem não é um currículo do professor para o estudante, isso que é o tradicional em qualquer curso de modo geral. Não, o estudante que constrói seu caminho, o professor é o auxiliar, ele orienta e deixa o aluno andar. Por isso que eu defendi que nós devíamos criar o ateliê modelo de arquitetura, baseado na FEMEA, Federação, que é o POEMA, que é o que regula os AMAs no Brasil, e EMAs, que são os escritórios modelos, que agora está gerando escritórios da assistência técnica nas periferias. Que os estudantes, ele diz o seguinte, você é mais um. E para mim foi difícil, os professores não queriam aceitar o AMA. Levaram 3 anos para aceitar, aprovar oficialmente. Por quê? Porque o estudante que controla o processo de aprendizado. E diz, professor, como é que é? Não sei, chama outro professor lá.
Entendeu? Então, não tem eu sou coordenador do AMA. Não, eu sou um dos professores. Então, isso para mim que me inspirou desde o México. É uma relação horizontal. Então, o estudante que, quando ele descobre o caminho, aí eu quero colocar um ponto para nós, que eu sempre digo, o objetivo da docência é fazer o brilho nos olhos. Quando o estudante brilha, entendi, sai da frente. Nesse momento, o professor tem que sair da frente, deixa, ele tem que voar. Isso foi o que me inspirou, viu? A minha carreira docente desde o início. Eu vi no México isso e vi aqui. Então, esse é um ponto. Então, nós estamos dizendo um currículo de 94, chegou em 94 um currículo que era a partir da integração das disciplinas, que tudo parece que cada um tem uma caixinha, bolhas isoladas, disciplinocêntrico para um processo de conteúdo integrado. E que é a realidade da norma. A realidade vem e tu faz o currículo a partir da realidade. E não o contrário. Fazer uma realidade simulada, que a maioria dos ateliês pega. Faz de conta que aqui tem uns bonequinhos e aqui eu posto saúde. O arquiteto hoje simula, na época não, mas hoje é o computador, ele simula uma realidade fictícia para poder desenvolver a sua habilidade. Então você tem habilidade, não interessa conteúdo. Agora é o contrário. A realidade que marca teu aprendizado junto com os estudantes. Então a realidade é viva. Então a relação extensão e pesquisa fica tudo integrado. Porque por isso que a extensão é o prêmio menor. E hoje ela está ganhando força, a extensão. E eu fui um dos primeiros professores que na época fui discriminado. Que eu me dedicava à extensão. E eu fazia pesquisa, mas a extensão é fundamental, porque o povo está lá fora. Hoje a extensão ganhou força nos governos Lula e Dilma, de lá para cá. Então eu quero colocar isso. 94 foi uma grande experiência fantástica, só que tem um problema. Não conseguimos, os estudantes apoiaram junto conosco, uma grande revolução de treino integrado, mas os professores que têm a velho sistema, ainda que jovens, os professores eles não se conseguiram se adaptar a essa estrutura integrada, porque tinha uma visão muito de disciplinas isoladas, né? que é comum, de modo geral. Né? E aí não conseguiu, ficou uma implantação muito parcial. Foram aplicar isso aí depois o professor Américo Schindler, que já se foi, com o professor Mania Sucai, lá na fronteira sul. Hoje tem uma experiência parecida com a nossa. E aí vem a pós-graduação, que é não basta você ficar na graduação, tem que desenvolver níveis da pós e doutorado e mestrado. E nós criamos então o mestrado em arquitetura e urbanismo e história da cidade. Foi isso, depois gerou o POSAC, tinha duas grandes vertentes, naquele momento que tinha um problema de métodos diferentes, depois duas vertentes, eu estava na vertente mais assim, crítica, e a outra mais técnica, que é o POSARC, e depois juntaram, fundiram e criaram hoje o nosso curso de pós-graduação com mestrado e doutorado, que aliás eu pretendo retornar agora no recredenciamento da pós-graduação com realidades que vêm de fora. Então, nesse processo todo, tive várias parcerias muito bonitas. Né? A parceria que eu tive com o professor Luiz Roberto, que ele era chefe, subchefe, quando eu voltei do México, né? Aí nós participamos da coordenação do concurso do Aterro da Baía Sul, em que dois arquitetos já se foram, o André Schmidt, que fez um projeto que trazia o mar para a antiga linha, criar uma espécie de baía, só que era muito caro esse projeto, a Angela Min, na época, não tinha recurso, alegou que não tinha recurso. E em segundo lugar, o Eduardo Castells, que foi levar a cidade para o mar, era o contrário. Né? Dois grandes projetos. E o professor Luiz Roberto, que ele é subchefe, nós coordenamos essa grande experiência. Eu quero colocar isso com uma grande parceria com o professor Luiz Roberto, que depois, que nós vamos ter, quando eu voltei em 94, nós vamos construir nosso prédio de arquitetura. Nós temos um concurso para o prédio de arquitetura nosso, né, que eu vou ter aqui, porque é um capítulo muito extenso, e que o professor Luiz Roberto e eu, nesse concurso que fizemos mais cursos arquitetos da universidade, nós ficamos em segundo lugar. O primeiro lugar ficou o professor Henrique Brena, que é o atual prédio, né, que está incompleto, ele não chegou a ser terminado. E nosso projeto teve algumas características importantes. Nós tivemos no digital, é fazer o projeto por etapas, dentro da metragem 5.000, não mais que isso, com participação dos estudantes, enfim, mas aí a gente não conseguiu, ficamos em segundo lugar, né, entre 7 projetos que concorreram, a maioria dos professores do curso de arquitetura, então isso foi uma coisa que marcou muito. Depois, com o arquiteto Manuel, projetamos o Manuel, que é o Manuel Castro Arrear, que é um arquiteto que se aposentou e era do escritório técnico da universidade, o ETUSC, né, hoje é DEPAI, ele foi um dos grandes inspiradores do plano diretor do campus, que depois vou criar para ele o GEMURB, que é o Grupo da Mobilidade Urbana. Então, quando nós participamos também do projeto da sede do nosso sindicato, a PUFSC, também, né? E junto com ele, né, eu fiquei em segundo, ele ficou em primeiro lugar, enfim. Né? Então, uma coisa muito forte com o nosso amigo. Depois, com o Américo já se foi, fizemos o projeto do IELA, que é o Instituto Latino-Americano de Arquitetura ali, né, atrás da igrejinha, tivemos um projeto muito bonito que não saiu, inspirado naquilo lá do México,
da arquitetura mexicana em Barragán, os grandes arquitetos mexicanos, né? Inspirado do passado também. E depois foi uma grande experiência bonita. E a minha filha, que eu não posso esquecer aqui, nós fizemos um projeto, entre vários projetos de extensão, um parque comunitário do Monte Cristo, que ficou naquela parte da frente, que é a terreno da Coab, que depois daquela ocupação que eu falei, que Monte Cristo, que todas as pessoas consolidaram na volta, aí, que hoje é o bairro de Monte Cristo, mas ficou o terreno na frente da Coab. Esse nós fizemos um projeto de centro comunitário para minha filha. Quero colocar aqui meu genro, né, o Cristiano. Nós fizemos um projeto, de parque comunitário. E parque comunitário, na época, com a emenda, inclusive, do nosso Mauro Passo, deputado, nós queríamos construir, mas no final não deu certo aquilo. Mas uma experiência muito bonita que eu fiz com a minha filha. Depois nós participamos de um concurso de habitação lá no centro de São Paulo. Então essas duas grandes experiências muito fortes que eu tive com a minha filha e meu genro, os dois arquitetos, né? Minha filha querida, Arles, que ela tem a idade do tempo que eu estou em Florianópolis, né? São 51 anos, agora que fez agora. E aí outra experiência com a professora Marinês, grande parceira, Marinês Sugai, que nós tivemos um grupo de pesquisa, além de nós criarmos sindicato no final dos anos 70, com o arquiteto Manuel, com o arquiteto Américo Ishida e outros, né? O Silva, o Antônio Carlos Silva, com a sua companheira Gucci, né? A Júlia também, mas depois com ela foi a criação do Infosolo, que é um grupo de pesquisa na periferia. Nós pegamos seis conjuntos, 6 áreas de assentamento, com a tese que existe um mercado informal nas periferias. Tem o mercado formal e o mercado informal. Ou seja, aqui que não é feito formalmente. E ali tem uma transação comercial, que o pessoal vende terreno em áreas que são irregulares. Santa Catarina, Florianópolis tem 40% de área irregular. Então nós fizemos uma pesquisa nacional. Os pesquisadores de São Paulo e Rio não acreditavam que aqui tinha favela. Nós explicamos para ele que tem favela assim. Aí nós mostramos para o professor Marinês, colocamos o Infosolo, que ficou uma referência no Brasil hoje, essa pesquisa com a nossa professora Marinês Sugai, e depois tivemos várias parcerias, vamos dizer, posteriores. Né? O grupo Estudo da Mobilidade Urbana Sustentável, GEMUR, nós criamos em 2010, porque aí começou uma outra discussão, são muitos, gente, é um universo, né? Você viu no livro, que assim, tinha uma proposta da Angela Min, na época, porque como toda a urbanização se concentrou de alta renda no norte da ilha, e o aeroporto que construiu no sul, que eu sou contra, o aeroporto do sul deve ser lá em Tijucas, como tem as grandes capitais, na região metropolitana, que eu fui contra, e gerou uma explosão para dentro da ilha, pior, igual o centro administrativo do Luiz Henrique, que ficou essa grande. Eles queriam passar, os caras que saem, o pessoal de alta renda, viu? Eles saem de carro direto, ou vai pela beira-mar norte, está saturada, ou passa para frente da universidade, que é a rua Deputado Antônio do Vieira, que vem da beira-mar norte, né? Atravessa o Pantanal, pega o aterro da Expressa Sul e vai para o aeroporto. Então, e aqui é uma alta velocidade isso aqui, ó. Nós fomos contra, a população se auto-organizou, nós conseguimos, então, que a Angela Min não fizesse uma pista por ali. Nossa proposta como GEMURB era um túnel longitudinal, não esse atual que está atravessando nesse sentido, mas longitudinal, por dentro para ir para o aeroporto. E não a beira-mar norte está saturada, nem a do Vieira. E nós fizemos uma proposta que é importante, chama SIMPT, que até hoje que foi uma referência na época da Roselaine, ficou 9 meses discutindo com a prefeitura, ela se convenceu, ela queria fazer uma pista, criar corredor de ônibus, passeio de 3 metros para cada lado, ciclovias, estações que eram centros culturais, não só um transbordo. Nós fizemos uma proposta muito bonita, uma metropolitana. Nós pusemos para o Conselho Universitário e ficou uma referência a isso. Que depois a prefeitura pega a parte da nossa proposta e até hoje está parado, vai vir agora 150 milhões do governo federal do Lula para financiar finalmente esse corredor de ônibus que faz a volta do maciço. Então isso foi o GEMURB, a grande obra do GEMURB aí que nós estamos retomando. O GEMURB é o seguinte, o GEMURB responde aos projetos que são pontuais do Estado, do governo do Estado, da Prefeitura, de uma capital que tem as piores mobilidades do país. Um sistema viário complicadíssimo. Então, nós criamos o GEMURB para responder como alternativa para isso, quem são? O arquiteto Manuel Arriaga, o economista Hélio de Carvalho Filho, esteve o professor Samuel Steiner dos Santos também, com o bolsista, a Lúcia Mendonça, que hoje coordena um Grupo Nacional de Mobilidade e Transporte de Carga do PT, né, do governo de transição do Lula, em 92, de 22 para cá. Ela foi uma das autoras, na época, do sistema de transporte no Morro, na época do governo Grando, etc. Então, é um grupo grande que se mantém até hoje. E agora nós estamos debatendo de novo, junto com o grupo da UDESC, uma proposta metropolitana, chamando o Observatório de Mobilidade Urbana do professor Werner Kraus, o LabTrans. Nós criamos um seminário recentemente, fazer uma proposta
porque eles continuam com o modelo, o atual governador Jorginho Melo, é fazer pista de carro em alta velocidade e não tem pista de ônibus exclusiva. Então eles continuam com doença de origem, que é carrocêntrica, que gerou o plano diretor de 76 aqui na ilha. Então nós estamos fazendo um gemúlio continuativo nesse ponto. A experiência como vereador foi de 2013 a 2020, certo? Nesse período, que foram dois períodos, 2 mandatos, nós realizamos muita coisa. Foi um mandato popular, baseado em movimentos populares, que não tem esse perfil na Câmara dos Vereadores. Fizemos projetos coletivos, né, que eu posso destacar alguns, que foi o projeto da Antônio de Barros, né, o aniversário do Antônio de Barros do Cruz de Souza, o projeto do amianto, para proibir amianto, ainda tem todo o trabalho hoje de implementar essa lei. Nós criamos a lei dos indígenas, do imigrante, junto com o Marquito na época, e o projeto de lei dos indígenas, que transforma os imigrantes indígenas em cidadãos com direito, porque a migração cresceu muito nos últimos tempos, certo? Então, eu estou assinando são muitos projetos que nós aprovamos na casa. Na época da pandemia, fizemos propostas que foram rejeitadas de modo sanitário na periferia, e outros, né, que eu não vou aqui citar, mas só para resumir. Então, bom, são muitos, mas o nosso mandato foi muito corajoso, né? Ele, por um lado, os indígenas chegavam aqui, precisavam de uma casa de passagem, então não tinha um lugar aqui para ficar. Eles ficavam atrás, embaixo do viaduto. Então, naquele Natal de 2014, né, eu com a minha companheira, né, a Miriam, a gente foi lá assistir com eles, e depois de muita mediação, eles ficaram na rodoviária, depois negociamos para eles ficar no centro, uma casa de passagem, que eles vinham aqui vender seus produtos, na época alta temporada que vão embora, que estão em várias aldeias, estão em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Curitiba. E aí nós conseguimos, por uma negociação, não conseguimos deixar no centro, eles queriam ficar no centro, para ir para as praias, e aí eles conseguiram que no terminal de saque, o terminal de saque que estava desativado, a prefeitura, na época, César Souza, indicou que ele fosse para lá. E aí eles não corriam para lá, eles foram para lá. Eu quero dizer aqui para a população que é contra estarem lá, que eles não queriam ficar lá. Mas aí a César Souza deu um semestre, mais ou menos, passagem para eles irem e voltarem, tarifa zero para eles. Então eles ficaram lá e foram instalados. Depois, por muita rejeição, tem toda uma história de precariedade lá, né? E eles conseguiram agora recentemente, já com o governo Jean Loureiro, mas já Topazio, conseguiram finalmente, trabalho com a universidade, a instalar o projeto da Casa de Passagem. Então, eles estão lá mais bem estabelecidos, já estão tendo acesso na escola, na vizinhança, posto de saúde, etc. E a outra foi uma coisa assim, que já mostrou que um mandato não é popular, não é só para atender demanda na ilusão que o parlamento vai resolver o problema, mas ele é um lugar de denúncia, de protesto. Então, nós com a Elisa, nós descobrimos que tinha uma dívida enorme. Os grandes empreendedores, grandes empresários na ilha, não pagavam IPTU. Nós conseguimos eles estavam investigando lá mais por uma questão interna, os vereadores. Aí nós conseguimos lá, e aí tinha os grandes devedores, não vou dizer o nome aqui, mas que estavam devendo. Aí nós denunciamos isso, essa lista, né, desses devedores. Passaram 2 dias, me queimaram na imprensa de Mônica, dizendo que eu tinha quebrado uma lista interna, que não podia submeter os empresários. Eu consegui na justiça ganhar porque sim, é uma informação pública. Isso foi uma bomba na época que me atacaram, enfim. Então nós conseguimos cumprir um papel que é a transparência. Mostrar que Florianópolis é a segunda capital que tem menos transparência no Brasil. Nós conseguimos denunciar que os que não pagam IPTU, depois atacam os pobres, atacam os indígenas, mas ele não cumpre a função, e até hoje, o Programa Municipal de Habitação e Interesse Social, PMIS, de 2012, que previa para esse ano, 2005 agora, abater 15 mil déficit habitacional. E esses recursos onde é que estão? Porque tem uma ausência dos empresários, que o prefeitura não cobra, junto com os empresários, e não cumpre o seu papel constitucional. Só para lembrar, para o pessoal aqui entender, a casa indígena, bom, as ocupações em geral, mas a casa indígena que eu estava falando de passagem, foi muita luta, gente. Né? Ao contrário, dos prefeitos que começou com César Souza, depois Jean e Topazio, eles ao contrário, começaram a responder os ataques dos moradores, alguma parte muito pequena dos moradores de Sacos e Limões, contra. Então nós tivemos que entrar na justiça, os indígenas, eu quero aqui destacar o papel do Ministério Público Federal, com a Ana Lúcia Hartmann, que conseguiu garantir com o direito da resolução 169 da OIT, de jeito, eles são os verdadeiros moradores e guardiões da terra. Nós entramos depois, porque a visão que eles estão proibidos de entrar porque não são daqui.
Então eles conseguiram resistir, ficaram todo o ano, porque só vinham só no verão, para resistir, conseguiram ficar aqui e peitaram a prefeitura, vivendo em precariedade, mas conseguiram, graças à auto-organização indígena, que eu quero destacar os grandes líderes desse movimento. Né? Então, depois disso, depois do Gemurgo, que já falei, depois que eu me aposentei, que eu saí do mandato, eu achei importante não ficar só dentro da universidade. Nós tínhamos que fazer criar um instituto, alguma coisa que fosse junto aos movimentos sociais, que tivesse mais uma articulação direta com eles. Aí criamos o Instituto Cidade e Território, que articulava pesquisa, mas também uma ação junto às populações. Ou seja, não é uma pesquisa solta, que é importante seu papel, sim, fundamental acadêmica, a função social da universidade, mas ela fazer a partir das demandas, a partir dos temas reais, que foi o plano diretor, que culminou na 739 atuais, que foi um absurdo esse plano diretor, os dois planos diretores de 2014 e o atual de 23, mas então isso aí o Instituto pegaria, junto com o Fórum da Cidade, que nós ajudamos a criar em 2001, que lutou em 7 encontros do Fórum da Cidade, que culminou um livro que nós publicamos depois. Então o Instituto Cidade e Território criou em há 6 anos atrás, né, mais ou menos, e ele se instalou no centro da cidade. Né? Então ele vem vindo agora com projetos, enfim, atuando em parceria com a UDESC, que não sei se vou querer explicar também a questão das publicações, né? Criou agora recentemente com a UDESC uma publicação chamada, na série Moradia e Habitação. O primeiro livro foi chamado Crítica da Política Habitacional. Então, o segundo livro está no prelo, que é uma novidade, vamos dizer, rara. Eu lá atrás, foi o primeiro livro dentro da universidade que nós estávamos até então, que é o Reconstruindo Paisagem, que é uma novidade na época, que era os acadêmicos publicando junto com os movimentos de periferia, os movimentos sociais, tudo, ou seja, não dentro da academia só, mas a partir dos movimentos, os que sofrem o problema, a gente chama lugar de fala, ser autores. Isso foi Reconstruindo Paisagem. Nós recuperamos isso também com o livro Confronto na Cidade, que o Fórum da Cidade, nos 20 anos do Estatuto da Cidade, criamos um livro que foi 850 páginas, foram mais de 50 artigos, 75 autores e coautores, e que está em online, podemos colocar o link, né? E aí o Fórum da Cidade fez grande trabalho, que teve prefácio da Hermínia Maricato, teve autores nacionais, estaduais e locais. Isso foi o Fórum da Cidade. E o terceiro agora, o Instituto entrou com o braço mais técnico do Fórum, que é esse livro da série Moradia e Habitação, em parceria com o professor Francisco Canella, do PPG Plan, lá da UDESC. Vamos para o segundo livro, estamos pensando mais dois livros na sequência. Né? Então eu quero colocar isso que eu quero destacar, esse papel do Instituto agora, né? Eu estou no Fórum, mas também estou no Instituto. Eu quero destacar, eu acho que o trabalho nosso pelo Fórum da Cidade, que é o substitutivo global, que levou 4 meses para contrapor esse plano diretor atual, que foi aprovado em maio de 23. Então, em 22, fizemos um substitutivo global, ficamos 4 meses, produzimos 150 páginas, fazendo um estudo comparado entre o projeto que aprovou da Prefeitura, mais a antiga lei do Plano Diretor de 2014, que é um problema também na época, não vou entrar aqui em detalhe, mas na época deu a polícia, na época eu era vereador, e a nossa proposta de alternativa. E fizemos colunas de comparação, mandamos, os vereadores nos acompanharam, deixamos para os vereadores, também tinham as suas emendas, os vereadores de oposição, e infelizmente eles derrubaram esse substitutivo global, que é um documento inédito que foi feito no Brasil, sobre uma proposta que parte do movimento popular, fazendo proposta de plano diretor para a cidade como um todo. Na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Arquitetura e Urbanismo, e Departamento de Arquitetura e Urbanismo, eu fui chefe desse departamento e também coordenador do curso, fui subchefe também. Eu queria colocar uma questão importante, que das vezes que eu participei, nós procuramos dar uma dinâmica ligada ao curso, onde o órgão administrativo é um meio, não é um fim. Porque isso aí também da reforma administrativa da época dos militares, quando instalaram a reforma administrativa, em que a Universidade Federal de Santa Catarina foi um campo experimental da ditadura no acordo do McUside, que aliás agora está sendo questionado e desmontado pelo próprio Trump. Na época a gente ficou separado da cidade e fomos para o lado de lá, que é na Bacia de Itacurubi. Muito bem, então, nesse sentido a gente procurou dar uma dinâmica no curso. Umas coisas que me marcou muito foi com o falecido professor Américo Ishida, meu amigo, meu irmão, já se foi,
e que ele era chefe de departamento e eu era subchefe. E nós promovemos o chamado Lá na Lona. O que é Lá na Lona? Nós estávamos ainda no curso de arquitetura, não tinha ido para onde está hoje. Estava no Centro Tecnológico, junto com os estudantes de engenharia, professores de engenharia do Centro Tecnológico. Na época o professor Longuinho também, né? E aí a gente promoveu um grande circo entre o prédio tecnológico e o prédio onde tinha o bloco de oficinas. E aí fizemos uma lona enorme lá, como para dar a ideia de que tinha que movimentar o curso é vivência, a arquitetura é arte. Enfim, aliás, havia muito problema também com obras de arte no prédio tecnológico, uma vez não era muito entendido pela comunidade acadêmica da engenharia, das engenharias. E aí nós promovemos e trouxemos aqui, fizemos um palco, uma lona gigantesca, e trouxemos o Paulo Betti aqui, que veio no SIC, e ele veio lá e deu uma fala do ator. Nós fizemos vários shows e teatro, exposição, foi uma coisa que inesquecível, chama Lá na Lona. E aquilo marcou o curso. Depois eu fui embora para o México, quando eu voltei, aí já como chefe também, professor Luiz Roberto, já falei que nós coordenamos, a partir da coordenação do concurso do Aterro, a gente promoveu depois e demos muito estímulo para o espaço que tinha na arquitetura, apesar dos prédios de madeira, mas ele tinha uma vida com os estudantes, era uma coisa incrível. E ali nós também ajudamos a promover, vamos dizer, as exposições de arte. Os alunos montaram uma cúpula de bambu com caixinha de leite, e ali aconteceram muitas coisas. Tinha um teatro, convidava outros cursos, as disciplinas saíam, os cursos de dentro da sala de aula, e ali faria uma grande arena, tinha assembleias, tinha tudo naquele espaço, que ficou uma memória no curso, a ponto que os estudantes, depois dali, eles criaram o chamado pavilhinho. Então hoje está no segundo pavilhinho, né? Bem, então na época a gente fez isso, eu também com os estudantes, né, eu como chefe de departamento, quando deu um impasse de como é que devia fazer com o curso, vamos supor, tinha problema lá de jogo de futebol, o pessoal tocava rock no almoço, deu muitos problemas lá, então eu resolvi fazer uma assembleia. No final da assembleia, eu resumindo, que queríamos fazer uma espécie de regramento próprio, num curso, um centro tecnológico que dirige, como o Rafael universitária, e que o curso de arquitetura do departamento não tinha autonomia, estava sob, vamos dizer, o regime de direção do centro tecnológico, não é a faculdade de arquitetura, como era as antigas FAO, que ainda existem, como a de São Paulo, em que tem uma autonomia, antes da reforma universitária, na época do período militar. A gente tinha uma espécie de autonomia, exercíamos essa autonomia. E ali eu tive muita festa, gente. Foi um curso muito alegre na época, depois deu problema sério com um acidente lá, problema de alcoolismo, que houve uma briga no centro tecnológico, tiraram os bares do centro dentro da Universidade Federal. Mas o curso de arquitetura sempre foi um curso muito animado, que agora eu espero que recupere essa vida, porque a curso de arquitetura, lá na URGS, na DAFA, a gente era uma festa, era bar dentro, tinha a arquitetura dá pela arte, pela vivência, não pode ser uma coisa quadrada. Então isso é importante a gente recuperar o curso hoje. E o departamento, e nós também do curso de arquitetura, os dois lados, né, a gente ajudou a isso. E por último, eu quero colocar que eu participei como coordenador do curso da ABEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, e que ajudamos a criar uma espécie de padrões de qualidade contra a fragmentação da profissão e garantimos. Minha participação também foi muito lá na época, muito constante, na ABEA, e a gente garantiu uma espécie de unicidade profissional, curricular do curso. Hoje o arquiteto é uma espécie clínico geral. A diferença do arquiteto norte-americano, por exemplo, que ele está fragmentado a profissão, como as engenharias hoje estão muito fragmentadas. Nós garantimos a unicidade e eu participei muito na época da ABEA e também das escolas latino-americanas, de uma visão latino-americana. Então, eu quero colocar esse lado acadêmico, político-acadêmico também, e não cargo burocrático administrativo. Então essa passagem eu queria colocar aqui, que eu me sinto muito orgulhoso com isso. Hoje nós estamos com a residência no nosso curso de arquitetura, com o apoio do governo federal, é o único curso no Sul que tem a residência em assistência técnica, ou assessoria técnica de habitação e interesse social, que é o meu sonho há 30 anos. Hoje eu estou na universidade e dando aula para formar esses arquitetos para cobrir mais de 70% de ausência da arquitetura. Mas hoje nós estamos lutando para regulamentar isso no Brasil inteiro e aplicar a assistência técnica que os arquitetos, engenheiros, oito profissões, estejam junto ao nosso povo. Portanto, como já tinha falado anteriormente, isso exige o quê?
um ensino vivo, ligado à realidade. A extensão não é o primo pobre, agora a extensão tem a mesma relação com pesquisa e ensino, na tríade. A tríade com iguais proporções. Então isso que eu me orgulho se eu faço parte dessa geração que trouxe a extensão para a Universidade Federal e deu uma concepção em que as chefias, as coordenadorias são auxiliares do processo de ensino-aprendizagem, que o estudante é o lugar central. E por último, quero aqui destacar um ponto que eu acho que é central entre a militância sindical, que veio lá de trás da Conclate e a CUT, depois da fundação do ANDES, e agora recentemente também da PUFS, que eu fui diretor, e agora sou hoje representante dos aposentados do Conselho de Representantes da PUFS, do nosso sindicato, a PUFS, que nós somos professores. Tem uma outra linha importante, que é a linha essa pedagógica, e uma terceira, que eu quero colocar aqui, ou quarta, dependendo como é que é, da minha atuação no movimento negro. Desde os anos 80, quando nós fundamos o Núcleo de Estudos Negros em Santa Catarina. Quero colocar aqui e lembrar na época que começaram junto comigo essa luta do movimento negro contra o racismo no Brasil, essa dívida histórica que exige reparação, que é a ausência de reforma agrária para os negros, né? Isso é uma reparação que está em Dubai, Durban, na África, isso foi colocado nos anos 90. Eu quero aqui destacar que essa é uma luta que vem até hoje. Graças ao movimento negro do NEM, que na época me acompanharam, Nogueira, Geruzzi, que esteve comigo no meu mandato todo esse tempo, uma grande lutadora, que hoje é uma escritora de Antonieta Barros. Também nós tivemos o Paulino, também na época era estudante, Paulino é um pesquisador, e outros militantes, como Márcio Souza, que depois foi o primeiro vereador nosso negro, todos esses militantes e outros que atravessaram essa luta histórica do NEM, que depois o NEM passou um perfil mais acadêmico, a participação de outros militantes, como a professora Joana de Passos e outros, e agora recentemente nós transformamos esse caudal nas políticas afirmativas, nas cotas para a universidade, que eu tanto me orgulho. Lutamos no Congresso Nacional dos Professores Universitários, tinha resistência contra as cotas, nós conseguimos instalar e transformamos essas lutas todas do movimento negro numa pauta para se transformar numa pauta institucional em nível governamental, com a criação do Ministério de Igualdade Racial, que até hoje continua, como das mulheres, dos direitos humanos como um todo. Então a nossa luta, que era na rua, desde os anos 70, lá muito antes, e se transformou em política governamental e de Estado. E aí eu quero colocar recentemente que nós estamos agora numa luta da Escola Antonieta de Barros, que é uma luta do movimento negro para ter um museu, um único museu em Santa Catarina, Bahia, ligado à branquitude, mas é o Museu do Antonieta de Barros, nós estamos lutando recentemente, e eu sou do Partido dos Trabalhadores, temos uma Secretaria Estadual de Combate ao Racismo, junto com a nossa Wanda, que é a coordenadora, eu sou o coordenador adjunto. E aí nós estamos nessa luta até hoje, para que as políticas afirmativas de cotas se expandam, e está se expandindo, para os concursos públicos, para dar a reparação histórica para a população negra neste país, né? Inclusive no mundo, na América Latina, junto com os nossos povos originários, que são os povos indígenas e todos os povos tradicionais. Então, além do fato que eu faço um trabalho muito forte de extensão nas periferias, levando os estudantes para as periferias, uma outra que eu achei importante que as aulas não são suficientes. Por mais que você dê aula, ainda mais na época da pandemia piorou isso aí, já tinha me aposentado, você tem que envolver o estudante, ele tem que ir com o corpo para a realidade. Não basta ir só com a mente. Por isso que o estudante não tem interesse, você fica falando 2 horas lá e eles pegam 10%. Não estou nem aí, não estou nem presente em corpo e alma. Então eu criei, com base em Aristóteles, as chamadas caminhadas, que é o caminho da universidade, saio 8h da manhã, e chego meio-dia e meio, atravessando todo o maciço a pé, caminhando, chego a 200 e poucos metros de altura, e chego aqui no centro. Isso é um impacto enorme, que tem sido aumentando a adesão. Começou com a Semana da Arquitetura, né, na disciplina que eu dou de teoria urbana, na época, 2, depois foi para a Semana da Arquitetura, depois veio o jornalismo interessado, estudantes de jornalismo, depois geografia, e hoje todos me pedem, né? Então eu fui para vereador, continuei com as minhas caminhadas como vereador, depois eu faço outra caminhada aqui no circuito do centro, que eu venho da Rede do Rosário dos Pretos, São Benedito, lá da Catedral, e eu mostro as etapas, né? As 3 etapas de ocupação do centro, os negros ainda escravizados, os negros alforriados,
né, com a favela atrás, aí com o Olavo de Carvalho. A terceira etapa que vai em direção ao leste, ao Rio da Bura, que se transformou em Luz, e o único ele sobe do morro. Então esse é outro circuito. Então essa caminhada foi ficando cada vez mais conhecida. Então não tem estudante que não se lembre, porque é o corpo, que eu digo sinestesicamente com C, que é com os músculos e o corpo, e sinestesicamente com S, que é o significado da realidade que ele vai tendo, vai construindo o conceito a partir do sensível. Tudo isso é a minha experiência que eu estou hoje retomando da universidade agora. Né? O que significou para ti a experiência de formar mais uma geração de arquitetos? Nós formamos no curso de arquitetura como um todo mais de 3 mil estudantes. Né? Então, para mim, eu não sei, se eu renascesse, eu renasceria como professor. Só que tem um detalhe, como músico, como pianista, né? Que eu toco violão desde criança, desde jovem, né? Enfim, voltei a tocar violão de novo, que é a minha paixão também, com a poesia, que eu quero explicar rapidamente a poesia. Mas assim, o estudante para mim é tudo, certo? Porque também eu sou estudante, então não paro, né? Então acho que a marca é que eu deixei nesse rastro de sonhos muitos estudantes que se lembram das nossas viagens curriculares, enfim, até hoje. Então, para mim, eu vi o brilho dos olhos dos alunos me abraçarem ao longo dos anos todos, que é o maior presente que o professor pode ter. Não é seu salário, que é importante, carreira, mas isso é meio. O fim é o sorriso nos olhos, o brilho nos olhos que os estudantes têm, que eu vejo muitos estudantes até hoje que me acompanham. Né? Hoje eles são professores. Hoje eles são professores do curso de arquitetura que eu estive. Então eles são porque eles toparam o sonho e são professores. Então eu quero colocar isso, e esse é para mim o maior legado que pode ter em qualquer professor, em qualquer nível, né? É fazer crescer a sua criação. Assim como os operários veem os edifícios subirem, essa é a minha criação. Eu digo a criação são os estudantes. Quando eles crescem e partem para a viagem, como um pássaro, certo? No abismo de seus sonhos. Então, a música para mim, ela começa desde quando eu fui coroinha, né? Então aqui para mim é a música barroca, por isso que eu dou aula do barroco, mas depois da arquitetura. Eu estive agora um pouco na Itália, vendo Borromini, né, os grandes arquitetos, né, enfim, Brunelleschi, Leonardo da Vinci, todos os pintores. Porque quando eu vivia a igreja, a missa como ópera, é uma grande ópera aquilo. Eu tinha uma fé muito grande, viu? A fé que eu mantenho ainda, né? Que é o milagre da fé, é você ver o divino. E aí quando você ia aquelas novenas, com aqueles, né? Aquilo tudo ali me encantou. E meu pai, ele era um amante da música clássica. Desde a hora das 6 da tarde, com a Ave Maria, de Gounod, né? Ele me contando que, por exemplo, depois a Madame Butterfly, então ele cantava naquela época. Meu pai tinha uma vitrola, que ele, quando era operário, ele ia lá na São Bagé, naquele frio desgastado, ele escutava uma vitrola de um cara que tinha uma vitrola, deixava bem alto, e ele ficava escutando a música clássica. Então ali ele impactou Verdi, vários cantores que têm uma vida sacrificada. Então aquilo ele contava essa história como se fosse um livro, cara. Isso foi me impactando. E a música clássica surgiu aí com uma paixão. Meu pai contando isso tudo. A conta de Hoffmann, né? Ele contando o Êxodos, né? Dos judeus, enfim. Isso tudo me impactou. E ele morreu assim. Ele contando, quando eu estava no México, contando pro meu sobrinho dele lá e tal, ele contando aquele negócio. Eu dei um presente para ele, com uma coleção que eu tenho até hoje, e eu dei para ele uma vitrola, uma toca-disco, e ele morreu assim, apaixonado pela música. Essa é a minha paixão, que é a música clássica. E aí o violão eu desenvolvi nesse tempo todo, né? Que é para mim, que é tocar a música. A música para mim eu acho que é uma das maiores artes. E aí com isso, não sei porquê, começou no México em 81, 91, no México, depois eu descobri que em 86, eu comecei a escrever para mim meus amores, o fato de estar distante das minhas filhas queridas, as cartas que eu fazia para muitas cartas longas, contando meu sofrimento, longe da minha terra, o sofrimento dos povos indígenas, a população em situação de rua, os trabalhadores das periferias são os trabalhadores jogados nas periferias com os corpos invisíveis. Tudo isso foi me conformando a criar as primeiras poesias, poemas em 86. De lá para cá foram mais de 200 poemas. E aí eu comecei a participar de concursos, comecei a ganhar. Fiz um livro
Versos Felinos, onde eu faço uma coletânea com outros poetas, nosso Donato, que já se foi, e vários poetas. E mais recentemente, agora, eu reuni os poemas no chamado Duplo Inteiro. Porque nesse livro, por que eu não publicava? Porque eu achava que tinha que ser um rigor letrado, né? E aí o nosso Marcos Vasques, eu mostrei para ele, e ele mostrou, ô Marcos, vê aí, com uma garrafa de vinho. Ele falou, ó, tira isso aqui, põe isso aqui. Aí ele colocou, selecionou os poemas, um mês antes dele se ir. Ele desapareceu no mar. Eu faço no duplo inteiro uma homenagem ao nosso Marcos Vasques, com 72 poemas, que pretendo depois publicar outros, que já lancei 2 vezes, aqui tem um livro, está à disposição com o link. Então aí eu coloco a minha vida, que é a palavra, né? A palavra é a nossa má expressão, que é um campo de libertação do homem. É a arte que nos salva. Aí eu digo, é a luta das ruas, e a palavra poética, e a música. Então isso tudo conforma, vamos dizer, eu acho que a docência é uma música, certo? Quando desperta nos jovens o seu caminho, descobre esse caminho. Então, eu quero aqui só para voltar, que o dia começar, mas que eu tenho minhas 2 filhas, portanto, Arles Bull Pérez, né, que fez 51 esse ano, né, e tem 2 netos, junto com o Cristiano, né, meu querido genro, né, que é o Guilherme que está com 26 anos agora, né, enfim, e depois meu querido neto, e depois tem a Mariana, que aliás está no curso de arquitetura 2º ano, seguindo o avô e a mãe que é arquiteta. Depois o meu pequenininho querido, que é o Luca, que está com 9 anos e está lá no Havaí, com a minha filha Guina, que já está lá quase 18 anos também no Havaí, também está no Havaí distante, meu neto querido, o Luca. Né? Então isso aí são minhas joias que me orgulho de fazer justa estar nesse mundo, né? Então é importante. Eu acho que é o seguinte, eu acho que eu sou uma pessoa inquieta, né? Então acho que eu desbravei muitos caminhos, né? E não para isso, não sei o que é. Hoje mesmo eu estou com o aposentado, eu estou hoje com 13 a 15 linhas de projetos diferentes de luta, né? Então eu acho que é sempre descobrir campos novos, não parar, entendeu? E a paixão pelo conhecimento, e a paixão pela alma humana, né? Porque o homem, eu estou no budismo, a mente humana, o ser humano, ele é um criador. Ele é um criador, só que ele cria de uma forma equivocada, tá? E vai para os confins do inferno, que não existe inferno a rigor, né? O inferno está em nós. Então tudo isso, essa alma humana fantástica que é o ser humano, né? Ele tem que só simplesmente reorientar a sua força para a luz, entendeu? Então eu acho que eu sempre me atirei de mãos vazias para o México. Como é que eu fui estudar arquitetura em Porto Alegre, até hoje eu não sei. Como é que eu fui para o México, eu não sei. Como é que eu fui para as periferias, eu não sei. Mas eu acho que me atirei no abismo de mãos vazias, como as águias, entendeu? Que no fundo descobrem as asas que elas voam. E o poeta Manuel de Barros diz, esse que é o sonho, você voa, o maior voo eu voo sem asas. Então eu sou criador de sonhos, né? Uma espécie de Guarapuvu. Quando eu saí da política, eu muito mal. Aí o Matheus, né, o querido Matheus, no meu mandato, que foi mandato, disse, Lino, mas tu é um Guarapuvu. Disse, como assim? Porque eu queria continuar como vereador, na vida política. Mas, Lino, dentro das novas gerações, tu semeia. Essa é a planta, e isso que eu sou o semeador. Esse que eu acho que é importante, semeador de sonhos nos outros. Isso para mim é a maior curtição que eu posso ter. Cada pessoa que eu vejo, cada pessoa, ali tem um mundo de criação fantástico, entendeu? E eu olho para um lugar, por isso que eu ando por aquelas caminhadas. Quando eu olho para os lugares, eu vejo, aqui tem um mundo, aqui o homem criou isto, como grande criador do universo, o homem. Né? E por isso que eu digo terminar aqui, que eu sempre me toca muito isso. Cristo está com os braços abertos. Braços abertos também teve o Antônio Quinn, aquele filme Zorba o Grego. Ele abre os braços. Por quê? Símbolo de emancipação. Cristo estava na cruz, também prego na cruz. E ele disse, Pai, o que eu fiz? E ele diz, Pai, os homens não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem e fazem, mas pela ignorância, turva o seu olhar. Nosso trabalho é abrir esse véu. Eu acho que é abrir os olhos para o infinito, né? Acho que é só autorrealização. Quando ele se encontra, os dois fazem, ele começa a sorrir, aí é o brilho da descoberta. Esse é o meu trabalho maior, é despertar nas pessoas o brilho da descoberta de si.